Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow News. Eu sou o Igor e hoje eu tenho aqui do meu lado José Cobori. Tudo bom, cara? Tudo bom, Igor? Prazer novamente estar aqui com você. Agora a gente se reencontra com mais frequência, né? E aqui do meu outro lado eu tenho o José Dirceu. Como é que você tá, cara? Maravilha. Bom Boa demais? noite. Hoje Um tá de abraço. Corinthians aí, né, cara? Coringão, minha paixão. Bom, acho que nesse, assim, pelo menos nisso aí tu combina bem com o Cobori, né? Somos do time do povo. Ah, então de certa medida eu também, né? Porque eu sou Flamengo, pelo menos lá no Rio é assim que chamam a gente também. Eu tenho uma filha de 15 anos flamenguista, Mariana. Como é que isso aconteceu, cara? Brasília é uma cidade flamenguista. Brasília, em 15, 20 minutos, vende 40, 45 mil ingressos pro jogo do Flamengo. Quase explode aqui. Entendi, cara. Mas ela, O Brasil é curioso. mas ela já viu o Corinthians jogar e derrotar o Flamengo. Em fevereiro, Aquele 1º de fevereiro, campeonato eu estava que foi- lá. Uma das coisas que eu acho que eu respeito muito no Corinthians é a torcida. A torcida é algo de, porra, assim, é difícil de tu. Não dá, entendeu? Os caras são sinistros mesmo, eles são meio malucos de fato. E lá em Brasília demos um show, né? A torcida, eu estava lá, a torcida do Corinthians deu um show ali. Parecia que era a maioria, né? E era Torcida bem única. minoria, É. mas inclusive Isso amigos acontece, né? meus flamenguistas que viram o Flamengo ser campeão tudo, destacaram depois, comentaram que realmente a torcida do Corinthians marcou ali o momento com a força dela. A fiel, diferente, né? A com fiel é certeza. poderosa. Com certeza é diferente. Bom, você que está assistindo a gente aqui, quiser participar da conversa em algum momento, tem aqui o QR Code para você mandar o teu Live Pix, tem aí também na descrição o link, você pode mandar a tua mensagem e uma inteligência artificial lê pra gente e a gente tem a oportunidade de comentar aqui, tá bom? Bom, acho que eu queria mesmo começar, cara, Dirceu, cara, tu tava lá no dia que os caras falaram que ia existir PT no mundo, não é? Tu é um dos caras que dá pra dizer que fundou o troço mesmo. Eu sou um dos 111 fundadores do PT que assinaram a ata de fundação, que o Lula nos convidou. O Vladimir Palmeira, que tinha lido estudantil, tinha sido líder estudantil no Rio, o Luiz Travasco, que era presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e eu, que ia ser presidente da UNE, mas nós fomos presos pela ditadura no Congresso de Ibiúna. Então eu estava presente e vi o PT nascer. Na verdade eu vi antes, como eu estava clandestino, com outro nome, vivia no Paraná, Qual que era o outro nome que tu usava? Carlos Henrique Gouveia de Mello. Por que tu escolheu esse nome? Durante um ano eu construí esse personagem. Aprendendo modo de falar, modo de andar, eu fiz uma plástica, né? Mudei meu rosto. Eu não sabia disso. Eu fiz uma plástica em 1970. Depois tirei em 79. Eu voltei para o Brasil 2 vezes clandestino para lutar contra a ditadura. Porque eu não fui exilado, eu fui banido do país e caçaram a minha nacionalidade. Né? E eu estava no Paraná e vi surgir a luta dos trabalhadores, dos operários industriais, do ABC, e no país todo. Eu vi quando começou, porque a classe trabalhadora brasileira era muito recente, ela surgiu em 17, aqui em São Paulo, aliás, aqui na Moca, na greve de 17, por 8 horas de trabalho, veja, e proibição de trabalho infantil. E ela era muito estrangeira, porque a maioria dos operários eram galegos, catalães, né? A imensa maioria, e muitos italianos também, genoveses ou calabreses. E durante esses 100 anos ela foi virando a maioria do país, e foi virando urbana também, porque a agricultura foi também se modernizando e surgiu a indústria e as grandes cidades. Quando ela surge na década de 70 e entra na campanha das diretas, ela muda a campanha das diretas. A campanha das diretas era a campanha da classe média, dos estudantes, dos intelectuais, dos artistas dos setores empresariais, que achavam que tinha chegado o momento de terminar com a ditadura. E os trabalhadores estavam pensando o quê? Estavam Eles pensando no almoço? Eles estavam lutando muito, porque nos bairros as condições de vida eram muito ruins. Entendi, então estavam mesmo. Estavam lutando. E nas fábricas, porque o arrocho salarial e a falsificação da inflação, né? Houve uma falsificação do índice inflacionário. Essa é a tua área. Foi até o ministro Delfim Neto, né? Que depois apoiou muito Lula, né? Você vê como é que é a vida, né? E os trabalhadores... Só a gente vê quem que é o vice do Lula hoje, né, cara? Exatamente. É esquisitíssimo, né? E começou uma luta que já tinha tradição no Brasil, né? Mas quando a classe trabalhadora também já tinha mais cultura. À medida que a tecnologia foi aumentando, ela foi também ter que estudar, fazer curso técnico, fazer curso mecânico, no Senai, estudar. E também se reuniu 20, 30 mil trabalhadores em fábricas, e ali no ABCDM ou no Vale do Aço, né?
em Contagem, Betim, ou em Osasco, em várias regiões do Brasil foram surgindo, e surgiu um novo sindicalismo, porque existia um velho sindicalismo que nós chamávamos de pelego, né? Porque geralmente era um sindicalismo que conciliava com o patronato, e principalmente com a ditadura. E o Lula surgiu daí. E o Lula sente a necessidade, porque luta por melhores salários, melhores condições de trabalho dentro da fábrica, CIPA, comissão de fábrica, luta para defender o direito de greve e a liberdade política. Os trabalhadores foram compreendendo que para eles lutarem tinha que ter democracia, porque com repressão, proibição de greve, proibição de sindicato, proibição de manifestação, porque vamos lembrar que no Brasil, de 1964 até pelo menos 85, houve uma repressão muito grande contra qualquer oposição, inclusive a oposição liberal, né? Vamos lembrar que a ditadura caça o Magalhães Pinto, o Lacerda, o Jânio, o Juscelino, quer dizer, caça inclusive os que apoiaram o golpe, né? Como Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, o Lacerda, para citar os três mais famosos, né? Então assim que eu vi surgir o Lula primeiro, que eu já vi aquele personagem, senti a força já do movimento sindical, dos trabalhadores e a presença dele como líder. E depois eu fui levado pelo Frei Beto e pelo Paulo Vanucchi, que foi ministro do Lula, foi juiz na Corte Internacional, nós tínhamos lutado junto, né, no movimento estudantil e na luta armada contra a ditadura. Me levou para conhecer o Lula, eu conheci o Lula. Eu já, quando estava aqui clandestino, já via o PT como um sonho da nossa geração. Porque no Brasil se tentou sempre criar um partido que nascesse e representasse os trabalhadores. Só que a repressão foi muito forte. Em 17 foi, em 35 foi, na década de 50 foi, em 64 foi. E na democracia, todos nós, tenhamos a posição política que cada um tem, sejamos a origem que tenhamos, podemos lutar. Podemos expressar nossa opinião, nos organizar, reivindicar, votar, eleger, que é o que foi mais importante. A maior conquista dos trabalhadores é a democracia. Porque na democracia eles podem... Porque, no fundo, o trabalhador luta por quê? Pela participação na riqueza que ele cria. Que ele só recebe o salário. Ele não tem lucro, ele não tem aluguel, né? E ele não tem renda, lucros e dividendos. Uhum. Não tem renda. Ele tem que lutar por serviços públicos, que ele tenha acesso à saúde pública, à educação pública, ao lazer, à previdência. Ele tem que participar da riqueza do país por meio e ele tem que lutar para ele não pagar só ele a carga tributária, que é o problema do Brasil. E quem tem lucro, né? Quem tem riqueza, patrimônio e renda, pague mais do que quem vive de salário, que é o grande problema do Brasil, inclusive. Então o PT surgiu assim. E se consolidou muito rapidamente, né? Porque 22 anos depois nós governávamos o Brasil. Se pensar... Muito rápido mesmo. E foi rápido, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui, isso que você está falando aí é uma verdade, que é o lance do pobre pagar muito imposto aqui. Isso muito por conta do imposto sobre o consumo. Exatamente. Não é? Tô falando merda? É isso, não, né? Então, cara... qual que é a grande dificuldade de mexer com isso, então, tendo em vista que... Eu sei que o presidente não manda em tudo, ele não é assim, mas a gente tá indo pro terceiro governo do Lula e quinto do PT. Né? Foi interrompido, né? Sim, é verdade. Da Dilma. Mas deve ter uma gigantesca dificuldade para andar com isso, né? Porque isso é uma questão... desde sempre do Brasil, né? O Lula devia estar falando disso quando ele estava lá no sindicato. Veja bem, desvendar a concentração de renda no Brasil e que quem paga imposto de consumo ou na produção é a maioria do povo brasileiro, sempre foi muito difícil. E nós conseguimos isso, que 80% dos brasileiros declararam que eram favoráveis que se cobrasse imposto dos bancos, das bets e dos bilionários. Uma forma de traduzir isso, né? E também o movimento a favor do fim da escala 6x1, que a juventude começou a tomar consciência também das condições de trabalho, trabalhar 10, 12 horas de segunda a sábado, né, para ganhar até R$2.000. Nós estamos falando do empacotador, da caixa, do açougueiro, do padeiro, do trabalhador em geral de serviço, do comércio. Então, essa questão é uma questão, talvez a questão mais importante do Brasil, além dos juros, né, é
a estrutura tributária, porque a Europa resolveu isso no século XIX, ela fez uma reforma agrária, política e tributária, quando haviam grandes rebeliões camponesas, por causa eram servos, a transição ainda do feudalismo para o capitalismo estava começando, e nas grandes cidades começaram grandes insurreições operárias também, porque eram as péssimas condições de trabalho. E a Europa acabou fazendo. O Brasil não fez a reforma agrária quando teve a abolição da escravidão, não deu nem educação, nem voto, nem terra. Se o Brasil tivesse feito uma reforma agrária, que fez depois, não? Porque quando vem a imigração de milhões de europeus para o Brasil, uma parcela importante recebeu terra, principalmente no sul do país. E nunca houve. E reforma política, nós vivemos de ditadura. Até 30 não havia democracia. De 37 a 46 foi a ditadura do Estado Novo. E de 64 até 85, ou a Constituinte 88, também nós tivemos uma ditadura. Mas o Brasil, por fim, com a Constituição de 88, implantou uma democracia, um Estado democrático de direito. E mais importante do que isso, criou um Estado de bem-estar social. É aí que cria o SUS, a educação pública, a Previdência, a Lei Orgânica de Assistência Social. O país cria... uma forma de... Mas não fez a reforma tributária. Aí ficou o ônus que nós estamos arrastando desde 88 de como financiar o investimento do país e como financiar o Estado de bem-estar social. Porque se você não aumenta o investimento, você não aumenta a produtividade, não industrializa o país, não aumenta a renda média. Tem uma hora que você se esgota o modelo de você distribuir renda sem crescer, entendeu? Foi muito importante distribuir renda para crescer, porque o Lula sempre disse isso, ao contrário do que tinha dito o professor Delfim Neto, que primeiro era preciso fazer o bolo crescer. A demanda é muito importante para crescer o salário, mas sem investimento você começa a gerar em falso, que aí o nosso professor aqui pode nos explicar por que o Brasil perde oportunidades históricas pela incapacidade de aumentar o investimento no país, modernizar o país, seria infraestrutura, tecnologia, para você ver. Se nós olharmos o mundo hoje, a corrida tecnológica que levava 50 anos, né? Depois levava 30, agora leva 5 anos, muda. Você vê, nós já estamos na robótica, não, nós já estamos na inteligência artificial. Você mesmo acabou de falar da inteligência artificial. E o Brasil precisa correr atrás disso, como a nossa infraestrutura. Nós não temos uma autopista que liga Belém a São Luís, Porto Alegre a Belém ou São Luís. E nem as capitais que não são litorâneas, autopista como a Bandeirantes, quer dizer, falando autopista, 4 pistas de cada lado, com estrutura, tudo. O sistema ferroviário brasileiro, que melhorou muito nesses últimos 20 anos, né? Inclusive a Transnortina vai ficar pronta, a Ferronorte foi feita, a rodovia essa que ligou o sul para o norte também foi feita, os portos do país estão se modernizando, os aeroportos também, mas nada que se comparado com aquilo que o Brasil necessita. Então, essa é a questão de fundo no Brasil, isso, a concentração de renda, a estrutura tributária e o juro alto. Porque pensa bem, o consignado é certeza que você vai receber, porque desconta na tua folha de pagamento. 30% de juro para uma inflação de 4,5%, quanto custa o consignado? Como ele é feito no celular, o custo dele é muito barato. Então, se você ganha 25%, vamos supor, não, vamos pôr 20%, depois de 3, 4 anos você dobrou teu ativo, né? Mas você tirou a renda do trabalhador. Porque o que eu sinto é que a massa salarial brasileira, a classe trabalhadora brasileira, que são 90% do país, ela perde a força dela pagando juros e impostos, quando ela devia ter uma força para ajudar o país a crescer com a demanda. Essa expropriação da renda, inclusive da produção, do comércio, do serviço pelo capital financeiro no Brasil... porque nós temos o capital financeiro, os rentistas, aqueles que vivem de renda, mas temos aqueles que são os intermediários disso, que estão ganhando mais às vezes que os rentistas, né, que é a Faria Lima, né, que a gente chama. Então, quando foi tomada a consciência disso, foi muito importante, porque o país começou a discutir, porque o importante é que... Por que nós não mudamos isso? Por causa do Congresso Nacional. O Executivo e o Judiciário... Quem faz as leis é o Congresso. Quem executa é o presidente. Quem compatibiliza essas leis com a Constituição ou julga os litígios é o Poder Judiciário. Então nós temos um problema no Brasil.
o Congresso Nacional nem sempre tem uma postura, vamos dizer, progressista, uma postura de reformas, de renovação. Não que o Congresso Nacional não tenha aprovado leis importantes, não aprova leis importantes, porque aprovou aqui. Agora mesmo aprovou o Plano Nacional de Educação, aprovou o IVA, aliás, aprovou a tributação dos fundos offshore, que é lá fora, dos fundos exclusivos familiares e lucro sobre o capital próprio, e aprovou a própria isenção do imposto de renda e a taxação do 0,1. Então, houve avanços, até por pressão da opinião pública, que pelas pesquisas eles se deram conta que não dá para ficar contra. É como o fim da escala 6x1. É difícil o Congresso não aprovar. O Congresso pode querer dar um prazo de 10 anos, há uma tendência de querer dar uma bolsa para os empresários, quer dizer, diminuir os impostos do empresário, mas falar não, sabendo que 70%, 80% do país aprova isso, porque realmente há uma insatisfação muito grande da juventude hoje, há uma desilusão, falta de esperança, porque passa ano e a vida não melhora. Apesar que o Brasil melhorou muito nesses últimos 30 anos, é só lembrar de qualquer cidade nossa 30 anos atrás e ver a cidade hoje, o Nordeste principalmente do país, ou mesmo eu, por exemplo, que vivi lá em Cianorte, Cruzeiro do Oeste. Cianorte, em 1975, era um buraco, porque tinha acabado o café pela geada, havia uma crise muito grande, então os armazéns abandonados, a rodoviária com uma luz piscando, sem acender, os hotéis meio abandonados. Hoje você vai a Cianorte, você cai de costa. Então como é que o Brasil não mudou? Cianorte hoje é uma potência de moda, potência de roupa, exportação de roupas de criança, potência agropecuária, tem aeroporto, tem uma área verde fantástica, é uma cidade, né, e toda aquela região. Então, o Brasil muda, mas a desigualdade ainda é o grande problema do Brasil. Ô, Cobori, o que tu pensa? Ele mencionou a escala 6x1, cara. Bom, falei Cobori, mas tu também fica à vontade de eu comentar. Vamos ouvir, eu quero ouvir o professor. Tá. Porque Tentar fazer um complemento de tudo que o Zé Dirceu falou. Primeiro, a estrutura tributária, né? Não adianta a gente tornar uma forma mais eficaz de cobrar tributo se a própria estrutura está errada, né? Já que o consumo, o imposto sobre consumo é quase a metade da arrecadação do Estado. Você coloca consumo e produção, passa da metade. Então a gente tem que parar de tributar menos consumo e produção e mais renda e patrimônio. Até porque renda e patrimônio é um capital teoricamente improdutivo. Um capital que você acumula e ele não volta para a economia. Na produção e no consumo, tu está atrapalhando o andamento, né? E ele é altamente regressivo, né? Aquilo acho que eu já até te falei uma vez. O morador de rua vai comprar 1 quilo de arroz, ele paga o mesmo tributo que o Jorge Paulo Lema paga. Então isso é altamente injusto e regressivo. E quando você tributa consumo e produção, você está tributando, primeiro, quem gera demanda, que é quem consome, e quem produz, né? Quem realiza uma atividade produtiva. E quando você não tributa renda e patrimônio, você está incentivando as pessoas a acumular capital e não devolver esse dinheiro para a atividade econômica, né? Então, tributar dividendo. Eu falo isso sobre a estrutura, como eu sou um financista, né? Eu sou professor de finanças, e a gente até ensina isso, né? Como as empresas podem ser mais eficazes. Se a empresa paga todo o tributo e distribui dividendo, e o dividendo não paga tributo, o modelo de incentivo está errado. É um modelo de incentivo para você tirar o dinheiro da empresa, passar para o acionista e o acionista viver de renda, né, desse capital. Porque quando você começa a tributar o dividendo, você tem um modelo de incentivo de que agora talvez compense eu deixar esse lucro, reinvestir o lucro em novos projetos da empresa para ela crescer. Então, a estrutura é completamente errada. Quando a gente olha para o lado da política, que você está questionando, isso não muda porque poder econômico é poder político, né? E o nosso sistema político, ele precisa ser reformado. E a gente também, nós enquanto eleitores, e aí meia-culpa de todos nós que votamos também, a gente tem que chegar à conclusão que não adianta se votar num executivo com um projeto de país e um legislativo que não concorda com aquilo. É contraproducente você fazer isso. Então, e ainda mais no nosso sistema do presidencialismo de coalizão, é quase um parlamentarismo, que o Congresso, o presidente da Câmara é quase um primeiro-ministro, né? O executivo não consegue passar realmente os projetos que mudam a estrutura da nossa economia. Então está sempre em coisas meio paliativas, né? E o governo, pelo menos os governos mais alinhados à esquerda, está sempre tentando remediar, né, todas as injustiças que existem no nosso sistema, no nosso modelo econômico. Mas aí quando a gente vai para o mercado financeiro, existe essa pressão do mercado financeiro, que o Zé estava falando do capital rentista, e aí um pouquinho trazer
que me ocorreu quando o Zé estava falando, assim, às vezes me ocorre algumas coisas. Quando você pega um fundo de private equity, que é um fundo de capital privado, que tem muito na Faria Lima, e eu costumo brincar, até porque eu negociei muito com esses fundos quando eu trabalho com fusões e aquisições, eu brincava que o fundo de private equity é aquele cara que ele compra o pé de laranja, espreme todas as laranjas e mata o pé de laranja, né? Ele quer tirar o máximo de retorno possível no menor prazo possível. E quando você olha o modelo econômico nosso como todo, ele funciona dessa forma. Não é só a Faria Lima, não é só o fundo de private equity. A financiarização da economia, ou seja, a economia sob a lógica das finanças, está levando todos os países que seguem isso, infelizmente o Brasil segue, a gente abraçou o consenso de Washington, a revolução neoliberal, ou seja, a lógica das finanças sempre vai prevalecer, que a lógica das finanças eu só invisto em projetos em que vão me dar o maior retorno possível no menor prazo possível. E quando você faz isso, você está matando o seu pé de laranja. A estrutura da sua economia não vai evoluir, não vai ter um desenvolvimento econômico que é diferente de ter crescimento econômico. E aí lembro a Maria da Conceição Tavares sempre falou, né? O povo não come PIB. Quando ela fala que o povo não come PIB é isso, porque o PIB está bem, os números macroeconômicos estão bons, mas é um crescimento econômico que não se traduziu num desenvolvimento econômico. Porque só com desenvolvimento econômico a gente vai ganhar produtividade e essa produtividade, essa riqueza que a gente vai gerar, a gente consegue distribuir. Então a gente caminha na lógica neoliberal sempre para concentrar mais riqueza, gerar mais desigualdade e explorar cada vez mais a força de trabalho. E aí sobre várias formas na estrutura da economia, não é só explorar diretamente. Quando a gente está falando de carga tributária, eu estou explorando o trabalhador. Se o trabalhador pagar menos imposto sobre consumo, vai sobrar mais renda para ele. Isso vai se traduzir em atividade econômica, né? Então, quando veio na pandemia, isso não só no Brasil, tá? Em todos os países, nos Estados Unidos, que deram o cheque lá, o Fed, o Banco Central fez todas as medidas lá para melhorar a situação das pessoas mais necessitadas, e no Brasil, que o Bolsonaro não quis, né, colocar lá nem os R$200, e o Congresso que acabou aprovando R$600, e eu até usei na época esse exemplo, né, esses R$600 virou atividade econômica, porque certeza, o cara que recebe os R$600, ele precisa daquilo, né? Ele não guardou. E o pobre é tão honesto que ainda uma parte daquilo ele pega para pagar a conta atrasada, e o resto ele consome. Então o único que não fica com o dinheiro que é distribuído é o trabalhador, porque ele utiliza os 600. E aí, depois, em toda a cadeia, esse 600 vai sendo apropriado como lucro. Então, o dono do supermercado, uma parte vira lucro do dono do supermercado. Aí ele paga o fornecedor. Aí o fornecedor vira uma parte, vira lucro. Então, o único que não se apropriou desse dinheiro que foi distribuído foi a classe trabalhadora, foi os mais pobres. E aí essa riqueza vai cada vez sendo mais concentrada. Então, o sistema tributário é muito injusto e ele privilegia a concentração de riqueza. E aí, quando você tem mais da metade, quase a metade, sobre tributos de consumo, e lá na frente a gente está pagando juros reais de 10%, esse dinheiro do trabalhador, na realidade, é uma distribuição de renda inversa, né? A gente está fazendo uma grande transferência de renda de onde o dinheiro deveria ficar, melhorar a vida do trabalhador, ele ter uma vida melhor, ele trocar de carro, ele morar num lugar melhor, ele ter acesso à arte, ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, e aí depois a gente pode até falar da escala 6x1, ele não vai ter nada disso e quem vai se apropriar de toda essa riqueza vai ser cada vez menos pessoas se apropriando da riqueza e cada vez mais pessoas indo para a linha mais próxima da linha da pobreza, inclusive a classe média, tá? Eu sempre faço essa crítica, né? Que a classe média costuma defender os interesses da classe alta porque ele acha que um dia ele vai estar lá. Só que a classe média está muito mais perto de ficar pobre, com certeza, de cair para a classe, só vacilar, baixa, um vacilo já era. Um vacilo já era, porque nessa precarização do trabalho, nessa ideia que a gente tem desse discurso, né, do empreendedorismo, da meritocracia, a pessoa começa a achar que ele é um empresário. Não, você é um trabalhador, você só foi precarizado. Porque na estrutura da empresa também, ela prefere, em vez de colocar você como CLT, eu coloco você como um microempreendedor PJ, o risco passou todo para você não deixou de ter qualquer direito trabalhista, e eu, como um grande empresário, vou pressionar você agora. O grande empresário, por exemplo, tu vai trabalhar, um exemplo aqui de uma grande empresa, no Walmart, o cara do Walmart faz isso, sacanagem. Agora, o maluco da padaria lá, o maluco da padaria, ou uma padaria legal, que tem, sei lá, 20 funcionários, e ele gasta ali R$50 mil de folha salarial, botou CLT vira 100, não é? Não, depende, o cálculo não é tão simples assim. Não, eu sei que não, mas é. Não. E o cara que ele também tem que fazer essa porra toda andar. Eu não tô defendendo o empresário, eu tô falando vamos desatrapalhar todo mundo?
Porque assim, quando a gente para de pesar tanto na produção e no consumo, as coisas, e vai lá para quem está vivendo de renda, aí que é isso que você está falando, Sim, né? exatamente. Vamos pegar um caso concreto da Americanas. O que a Americanas fazia com os fornecedores dela? A Americanas é grande demais para o meu exemplo. Eu tô falando uns cara menor. Não, mas isso funciona na estrutura toda da economia. Tô pegando o caso da Americanas, que ficou muito claro, a fraude lá de mais de 40 bilhões. Você pega o caso da Americanas, ela transferia a necessidade de capital de giro dela para os fornecedores. Então, Igor, eu vou comprar toda a sua produção aqui, só que só vou te pagar com 180 dias. O que é isso, cara? Então, o Vale Alimentação e o Vale Refeição, eles estavam segurando o dinheiro, cobrando uma taxa 3 vezes maior, então 12%, 15%, o dinheiro ficava 60 dias, 90 com eles, o governo teve que arbitrar para diminuir para 3,5% e o dinheiro ser entregue imediatamente, porque é uma maneira de se apropriar, porque isso aplica esse dinheiro, né? Sim. Aplica, é uma maneira de se apropriar da renda do trabalho, né? Porque o Vale Refeição e o Vale Alimentação foi feito com base no Fundo de Garantia do FAT para dar, como Vale Transporte, para melhorar as condições. Porque a questão toda, Igor, é a seguinte, aquilo que eu falei, como é que quem vive de salário participa da riqueza que cria? Se for só pelo salário, então por isso que surgiu a CLT, por isso que surgiu os direitos trabalhistas e surgiram os serviços públicos que o conjunto da sociedade financia. O que está acontecendo no Brasil, quem está financiando o seu próprio serviço público é o próprio trabalhador. Porque se não paga imposto, lucros de dividendo. Não existe imposto de renda no Brasil. Porque acima de 8 mil reais, vamos supor, todo mundo paga 27,5. Olha, o que ganha 80, 800, 8 milhões, 80 milhões, paga a mesma coisa do que ganha 8 mil. Então isso não é imposto de renda. E nós não temos imposto sobre grandes fortunas, não temos imposto, né, sobre lucro de dividendo, que é 1 trilhão. 1 trilhão de lucro de dividendo, não paga imposto. Mas uma parcela grande do lucro de dividendo vai para o exterior. Aí não paga imposto também por causa da bitributação, não paga nem imposto de renda, não é de lucro de dividendo, não paga imposto de renda também, que é o grande problema do petróleo. Todos os países que descobriram o petróleo nos últimos de 40 anos para cá, vamos supor a Noruega, se apropriaram da renda do petróleo para investir na infraestrutura e desenvolvimento tecnológico do país. Todos. O Brasil, quando vendeu metade das ações da Petrobras para fora, ele perdeu essa renda. Quando distribuiu para os estados e municípios 100 bilhões todo ano, também perdeu esse poder dessa renda, que podia ter mudado o Brasil. Quando nós criamos o sistema de partilha e o Fundo Soberano Nacional, para que era? Para ter um fundo que teria hoje já 300, 400 bilhões de dólares, para financiar exatamente a inovação tecnológica, a infraestrutura do país, inclusive capitalizar os bancos públicos. Porque o sistema bancário que tem no Brasil, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, principalmente esses, é quase a metade, né, do crédito que tem no país. A China se desenvolveu em grande parte por causa dos bancos públicos. Então essa questão, não, o trabalhador ele vai receber o dobro do salário e não vai ter a previdência. Primeiro que o empresário vai pagar de qualquer jeito, só que amanhã ele vai ter que pagar a educação, ele vai ter que pagar a saúde, ele vai ter que pagar a aposentadoria. E as experiências de privatização de aposentadoria na Argentina fracassou, no Chile fracassou, tem fracassado aqui na América do Sul. O Brasil é visto no mundo como exemplo do sistema de saúde, exemplo da Previdência. Aí fala Previdência da déficit. Previdência, não sei. Previdência da déficit em todos os países do mundo. Da déficit na Grã-Bretanha, da déficit na França, porque muda, tem o bônus demográfico, certo? Muda a tecnologia, as pessoas... Não tem como você fazer uma Previdência que não dá déficit, porque, aliás, é papel do Estado cobrir esse déficit da Previdência. Imagina se não tivesse Previdência no Brasil, como é que estariam 34 milhões de pessoas que dependem. É como se não houvesse o Bolsa Família ou o BPC. Agora, nesse momento que o mundo está vivendo essa mudança geopolítica, um país como o Brasil, que é um dos 5 países mais importantes do mundo, o Brasil porque ele tem território para isso, população, e tem crescimento já para isso. Se você estudar os países, você vai ver que mais de 200 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 2 trilhões de PIB, são 12, 14 países. E com as 3 coisas juntas, são pouquíssimos.
5 países. O Brasil tem essas condições. Agora, o Brasil, como o professor bem lembrou, não é que se industrializou, desindustrializou. Hoje é 9%, era 24%. E mais, perdeu a corrida tecnológica. E a infraestrutura do país não está à altura do país. O país tem soberania alimentar, que é importantíssimo, energética, apesar que está cara, mas por causa do modelo. Não é porque a energia é cara, por causa do modelo. Então isso já é fundamental. Um país que tem alimento e energia, tem instituto de pesquisa, capacidade tecnológica, o Brasil tem, né? Vamos lembrar do motor a álcool da Etanol, vamos lembrar do enriquecimento de urânio, que o Brasil é um dos poucos países do mundo, de 5, 7, que tem, e tem tecnologia própria. Vamos lembrar que a Petrobras, que começou a explorar petróleo a 300 quilômetros do litoral, a 1.000 metros de profundidade, águas profundas. Nós temos capacidade de desenvolver. Aliás, nós estamos vendo no setor farmacêutico, do complexo de saúde, todas as pesquisas que o Brasil é capaz de fazer também. Então o problema do Brasil é esse. Como aumentar a taxa de investimento agora? Entendeu? Mas para isso precisa de uma reforma tributária. E aí vem a questão da reforma política. Porque o sistema político brasileiro só existe no Brasil. No Brasil, você não tem fidelidade partidária. Tem um mês para mudar de partido. Nós acabamos de ver isso aí. Você falar isso lá fora, no outro país, fala, não é verdade, não pode ser. Como é que é? Tem um mês que as pessoas... Partido político em todos os países do mundo, você tem que ter fidelidade partidária. Você saiu 4 anos de quarentena. Você não vai ser candidato outra vez, você vai esperar. Segundo, em todo o mundo, Câmara dos Deputados é proporcional à população de cada estado. No Brasil, não. Tem um mínimo de 8, máximo de 70. Sabe quantos deputados São Paulo perde? 41. São Paulo passa sufoco nisso, né? São Paulo teria 111 deputados. Quem perderia? Aí querem falar, não, o Ceará... Não. Os 5 territórios que a ditadura criou como estado. Mas imagina criar, há 30 anos atrás, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre como estado. Não tinha, eles juntos acho que não tinham 1,5 milhão de habitantes. Hoje eles não têm 3 milhões de habitantes e tem 4 vezes 8, 32 deputados. Quer dizer, metade quase de São Paulo. E se puser Tocantins, eles têm 40 deputados. Não tem nem 6 milhões de habitantes, tem 40 deputados, então está errado. Mas, no mundo todo, você vota na lista partidária, porque você tem que fortalecer os partidos, no programa do partido, e de um líder que puxa a lista, ou você vota no distrito, ou no misto, como é o alemão, você vota 2 vezes. Você vota no teu distrito e vota numa lista. Calcula o número de deputados pela lista, por isso que chama distrital misto proporcional. E aqui no Brasil, nós uma hora vamos ter que fazer reforma tributária, reforma política. Porque, outra coisa, emendas parlamentares, 62 bilhões que sai da mão do executivo. Quem executa o orçamento? O Congresso pode aprovar o orçamento, mas quem executa é o executivo. Aí é uma evasão da atribuição executiva. E agora nós estamos vendo 93 inquéritos, 2,6 bilhões gastaram em shows. Tem prefeitura que faz um show que é mais que o custeio e investimento todo de saúde, educação e segurança do município. Então... começam a surgir as deformações. Então, tá parecendo o Renan Santos fala isso aí que tá falando, hein, cara? Não, precisa de uma reforma política. Vai ajudar o Brasil a formar outra coisa. Eu estava conversando agora o Máximo D'Alema, que foi primeiro-ministro da Itália, foi ministro de Relações Exteriores, é um dos políticos mais importantes da geração dele, da Europa, certo? Ele estava me relatando, certo? Que é preciso formar maiorias. Na Itália, o partido majoritário ganha 30 deputados. Em muitos países do mundo isso acontece. Para quê? Para formar maioria. Então, o partido majoritário, né? Aqui são 513, teve 130 deputados. Né? Ele pode ganhar 50 deputados para fazer 180, porque ele faz maioria com mais um partido. A situação que nós criamos no Brasil com o fundo partidário e fundo eleitoral, o que aconteceu? Você tem um fundo partidário e fundo eleitoral, você cria um partido, você vai se autorreproduzindo. Proibiu o financiamento privado e criou o fundo partidário e o fundo eleitoral. Será que isso é certo? Então, a sociedade também se pergunta, né? Nós estamos financiando a democracia. É correto, porque a democracia tem um preço. Você tem a justiça eleitoral, você tem as eleições, você tem o parlamento, né? Tem toda a estrutura do parlamento. Isso você tem o financiamento partidário. Por que nós financiamos os partidos? Porque nós vivemos quase
Se você somar tudo, nós vivemos quase 30 anos de ditadura. Então era necessário ajudar os partidos a se consolidarem. Mas, no fundo, os partidos precisam se autofinanciar, porque qual foi o problema dos sindicatos? Nós éramos contra o imposto sindical, o PT, quando surgiu a CUT e o PT. Nossa, mas isso é contraintuitivo. E nós não acabamos com o imposto sindical. Aí, quando foi de interesse do governo Temer e Bolsonaro, eles acabaram com o imposto sindical, deixaram os sindicatos à mega. Lógico que os empresários têm seus sindicatos e têm recursos para manter, ainda tem o sistema S ainda. Então, é preciso que nós paremos e façamos uma reforma tributária no Brasil, entendeu? É importante isso. Eu, inclusive, como eu sou pré-candidato a deputado, e é permitido agora você não pedir voto, mas se apresentar as propostas, eu tenho falado sobre segurança pública, sobre a revolução educacional tecnológica, tenho falado sobre reforma política e tenho falado sobre essa discussão nossa aqui, como o Brasil, nessa nova fase do mundo de guerra, cada país está cuidando de si, se você olhar. Os Estados todo mundo fazendo política industrial, todo mundo fazendo tarifa, se protegendo, todo mundo... O Biden imprimiu 5 trilhões de dólares. O Trump deu 4 trilhões de isenções para as empresas, que é déficit, ele vai imprimir. A Europa está imprimindo 800 bilhões de euros para a reindustrialização, ou seja, para mudar a economia mecânica para digital. Por que eles podem fazer isso? Porque o juro é 1,5%, 1%. Que ele paga sobre a dívida pública. O Japão, que ele conhece muito mais do que eu, se não me engano é 240% do PIB. 240, é 2 vezes mais 40 do PIB a dívida pública, mas paga 0,25. Você tem o título público como garantia, segurança total. Que qualquer coisa que aconteça, você vai ter acesso àquela poupança tua. Aqui no Brasil nós pagamos 10%, 1 trilhão. Sabe quantas pessoas ficam com isso? 2 milhões de brasileiros. Mas quem fica a maioria? 10, 20 mil brasileiros que tem grandes grupos econômicos que compram dívida pública. E tem os 14 milhões como nós, que podemos ter 10 mil reais aplicados, 50, 70, e pensamos que estamos participando disso aí, entendeu? Mas não estamos. Nós estamos nos protegendo. Nem é da inflação, porque a inflação está muito baixa no Brasil. 4,5% de inflação, tendo uma guerra no mundo, acontecendo tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Tivemos pandemia, tivemos um golpe, saiu uma presidência que sofreu impeachment, entrou um governo, que foi o governo Bolsonaro, que não ajudou o país em nada, entendeu? E o país ainda resiste, cresce, emprego. Você viu, eu estava pegando o dado hoje. Nesse trimestre foram criados 600 e tantos mil empregos com carteira assinada no Brasil. Então, e o Brasil está firme, é porque o Brasil... Em 10 anos, nós mudamos o Brasil. Se fizer as reformas que o Brasil Será, precisa. cara? Porque eu sinto que a gente... A China e a Coreia e o Brasil tinham a mesma condição no final da década de 70. Os chineses vieram aqui no Brasil estudar o BNDES, estudar o planejamento brasileiro. Mas a sociedade era muito diferente. O fato do Brasil ser uma sociedade... nova, a gente é novo do ponto de... se a gente for falar... criança, no mundo nós somos criança. Exatamente. Então você estava falando lá na Europa, dos caras brigando na Revolução Industrial, por não sei o quê, que a gente já estava aqui, mas a gente estava em outra condição, né? É um país escravocrata, é um país fazenda com porque escravos. nós tomamos caminhos errados, né? Com certeza. Quando a gente olha, do ponto de vista, tentar associar um pouquinho de história aqui, né? O Zé falou um pouquinho disso, você falou agora de Revolução Industrial. Os Estados Unidos, na Revolução Neoliberal, fez com os países o que a Inglaterra tentou fazer com ele, né? Então, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, Estados Unidos, depois se tornando com a sua indústria nascente, mas era uma potência agrícola, como é o Brasil, tá? E a Inglaterra criou mecanismos para não deixar que os Estados Unidos se tornasse uma potência industrial. Um deles foi um mecanismo de incentivo, né? Eles baixaram qualquer tipo de tarifa para os produtos agrícolas dos Estados Unidos. Isso é mais ou menos o que a gente passa hoje. Então, incentivou ele a ser uma potência agrícola, porque achou que isso ia desincentivar ele a ser uma potência industrial. Fomentar a sua indústria nascente. Daí vem o relatório sobre as manufaturas, do Alexander Hamilton, foi justamente um manual de protecionismo. Falou, não, nós queremos ser uma potência industrial. E associar isso com uma outra informação, que inclusive está no livro do professor Michael Woodson, O Destino da Civilização.
que ele fala que não é coisa de comunista ou socialista. Os economistas clássicos, o David Ricardo, o John Stuart Mill, já tinham uma preocupação que o capital rentista explorasse o capital produtivo, industrial. Então a preocupação do Ricardo lá naquela época era que essa herança pós-feudal dos grandes proprietários de terra, dos grandes monopolistas, dos detentores da infraestrutura pública, se tornasse uma classe rentista e dessa forma explorasse o capitalismo industrial que estava nascendo, a indústria estava nascendo. Isso na Inglaterra. E depois, obviamente, isso aí depois passou para os Estados Unidos. Por quê? Porque imagina, uma herança pós-feudal, você tem terra, você vai cobrar aluguel. Você não participa da atividade produtiva, você é rentista. No Brasil tem muito, né? Tem muito. Você é um grande monopolista ou um grande detentor de algum tipo de infraestrutura pública. Eu vou cobrar pedágio, vou cobrar, que é tudo que a gente vê na economia hoje. Então eles tinham essa preocupação que isso era tudo um fluxo de renda que era para pagar alguém que não estava envolvido na atividade produtiva. Então a economia clássica tinha essa preocupação, que a gente está resgatando agora. Então não é coisa de comunista, de socialista falar sobre isso, tá? O que depois aconteceu, a gente vindo para agora, com a Revolução Neoindustrial, depois veio a Segunda Revolução Industrial, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Bretton Woods, Plano Marshall para reconstruir o mundo, 30 anos de considerada a era de ouro do capitalismo, 1971, abandono do padrão ouro. Isso tudo a gente tá revendo a história agora, né? Abandono do padrão ouro, o dólar perdeu uma certa credibilidade e confiança, gerou uma estabilidade, choque do petróleo 71, padrão ouro, choque do petróleo 73, acordo petrodólar 74. Por quê? Para tentar dar uma estabilidade na moeda americana. Foi o que aconteceu, não foi? Só que eles abandonaram o Bretton Woods. O que fez o mundo ser reconstruído foi os acordos de Bretton Woods. Você não tinha livre fluxo de capitais, o capital só podia circular de forma produtiva. Comprei alguma coisa, o dinheiro vai, a coisa vem. Não tinha especulação, capital financeiro. Taxa de juros sempre abaixo da taxa de inflação, porque isso desincentivaria a especulação. Tipo assim, você tem capital acumulado, você vai ter que investir em atividade produtiva, porque se você investir, você vai perder, seu dinheiro vai perder valor. Então tudo que Bretton Woods criou para reconstruir o mundo, eles destruíram com a Revolução Neoliberal. A Revolução Neoliberal inverteu tudo. Livre fluxo de capitais, livre mercado, privatiza tudo que é do Estado e austeridade fiscal. O que é a austeridade fiscal que a gente segue até hoje? A austeridade fiscal é gastar menos. Quer dizer, gastar menos. Com a economia doméstica, né? Compara com a economia doméstica. Você tem uma máquina de imprimir dinheiro na sua casa? Não tem. Não tem, o Estado tem. Então não existe restrição financeira para quem emite moeda, quem tem a moeda soberana, que é o nosso caso, tá? A austeridade fiscal que o sistema imperialista americano impôs ao resto do mundo foi justamente para que os estados não investissem e não se tornassem um competidor deles. Eles fizeram isso. Quem não seguiu? A China não seguiu, onde a China está. A Coreia do Sul não seguiu. Na época, o General Park não seguiu. Por quê? E por que os Estados Unidos deixou a Coreia do Sul, que era uma aliada, não seguir? Porque era um contraponto na Ásia de se tornar uma potência econômica para fazer uma frente com a ascensão econômica da China. Então, os Estados Unidos permitiu que a Coreia do Sul não seguisse o consenso de Washington. Não seguiu. Para onde que eles foram? Eles protegeram o mercado deles, não deixaram as indústrias americanas entrar lá sem transferir tecnologia, e o Estado gastou. Porque a gente tem que tirar esse negócio da cabeça que gasto é ruim, cara. Cara, que é muito difícil tu enfiar isso na cabeça do cara que ganha um salário mínimo, mané. Porque tu imagina o cara que... Eu fico pensando no cara que... Mas você tá voltando pra economia doméstica, eu tô falando do Estado. Eu sei. Olha, eu tô contigo. Quer dizer, eu acho, não sei. Pelo que você tá me explicando, faz todo comigo. sentido. Um dia você vai estar comigo. Mas o ponto que eu tô dizendo é, não adianta a gente ficar trocando essa ideia, com todo respeito, num nível, nesse nível, e o cara que tá lá embaixo precisa entender claramente o que tá falando. Sim. E é por isso que eu tô falando... Amigo, o gasto de quando a gente fala assim, você pega a fórmula lá do Keynes, lá do PIB, é consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial. Qualquer um desses dois, se aumentar, aumenta o PIB, ok? Na fórmula. Então, o que o Keynes falava é que quando não tem demanda, consumo das famílias, as empresas estão investindo, o Estado tem que gastar. Então, o gasto não é ruim, a princípio. Só que as pessoas acham que o governo gastou, o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu, o gasto de um é a renda do outro, cara. O gasto do governo é a renda do trabalhador e a renda das empresas. Então o trabalhador só vai ter como consumir se o governo gastar. As empresas só vai ter dinheiro para investir se o governo gastar. Então imagine, você acabou a dívida pública agora. Você destruiu toda a riqueza privada. A dívida pública é o ativo privado, cara. Entendeu? Então gasto não é ruim necessariamente. Obviamente você tem que ver que tipo de gasto você está fazendo. Então, a gente tem que ter um projeto de nação, tem que ter um projeto de como a gente quer ter um modelo econômico de desenvolvimento do país.
assim que é o que a China faz, nos planos quinquenais. Ó, nosso projeto é isso, vai precisar gastar quanto? 1 trilhão. Imprime 1 trilhão e joga na economia. Aí você fala, não pode fazer isso. Por quê? Quando uma empresa se alavanca, toma dívida para investir, por que ela faz isso? Porque ela está investindo num projeto que vai dar retorno. O Estado é a mesma coisa. Se você estiver investindo em projetos que vai fazer a economia crescer, a economia se desenvolver, lá na frente vai dar retorno, o gasto não necessariamente é ruim. Muito pelo contrário, ele é necessário. O gasto ruim é o que paga juro para os rentistas, para eles entesourarem. O gasto que se transforma em investimento, por isso que o FMI tinha uma imposição que investimento era gasto. E nós rompemos com isso no primeiro. Depois o FMI fez autocrítica disso. Porque hoje em dia, a melhor maneira da gente explicar é olhar o que está acontecendo no mundo. O que os americanos estão fazendo? Eles querem a riqueza dos outros países, querem o petróleo do outro país. Ele usa a guerra para impor seus interesses. Ele usa sanções. O tarifaço, o que é? É o que aconteceu. O Japão estava se desenvolvendo de uma maneira e ocupar o lugar dos Estados Unidos. Os americanos obrigaram o Japão a valorizar a sua moeda e desvalorizar o dólar. Quer dizer, impuseram ao Japão uma estagnação que já era uma economia desenvolvida. Que é um pouco o que está acontecendo de novo agora. O Trump, para resolver a crise dos Estados Unidos, ele quer transferir isso. Como ele não pode acabar com o superávit dos outros países, porque eles que compram a dívida dele, ele quer atenuar ao máximo isso com tarifaço, obrigando os outros países a comprar nos Estados Unidos, investir nos Estados Unidos, porque o modelo deles eles perderam para a China. E agora a saída é complexo militar. Investir, ele aumentou em 40% o orçamento de segurança dos Estados Unidos, 1 trilhão e 400 bilhões. A Europa está fazendo o mesmo. Há uma crise. Um país como o Brasil é o país que mais tem que se preocupar com a sua soberania. Quando ele falou do Japão, eu lembrei a frase, eu sempre dizia que essa frase tinha sido do Reagan, que foi presidente de 80, 81, não, foi do Henry Kissinger. Não permitiremos um outro Japão na América do Sul, se referindo ao Brasil. Porque o Brasil é o país que em 10, 20 anos pode virar um Japão, uma China, uma Coreia. O Brasil tem todas as condições. Porque tem país, gente, então? Se você pensar assim, a Bolívia, o Chile, eles não têm condições, as condições que o Brasil tem. E mais, a única saída para o Chile, para a Bolívia, é se integrar com o Brasil e formar, como formou a União Europeia, um poder regional, integrar a energia, integrar a logística, as cadeias produtivas, enfrentar o problema do narcotráfico na Amazônia, preservar a Amazônia, tratar da questão da imigração, porque a questão da imigração está virando um problema gravíssimo no mundo todo. Sim. Não é só nos Estados Unidos. Na Europa, a Itália perde de 90 a 100 mil habitantes por ano. O Japão perde 900 mil. E não aceita imigração. É uma coisa... Os Estados Unidos aceitam 1,5 milhão de imigrantes legais. Essa discussão toda é sobre os outros 2 milhões. Aliás, os Estados Unidos é formado por imigração. Teve um período que recebeu 60 milhões de imigrantes. E o Brasil foi um país formado pela imigração. O Brasil não seria o que ele é hoje se não tivesse aquela onda de imigração que formou, de certa maneira, o Brasil industrial, o Brasil urbano. Né? O Brasil começa... Porque os ingleses... Eles olharam para o Brasil no final do século XIX e perceberam que era o Brasil. Eles vieram aqui, fizeram uma revolução tecnológica, ferrovia e telégrafo. Já pensou a mudança? Faz toda a diferença. Uma carta vinha a cavalo ou de vapor, que o vapor não tinha a velocidade que tem os barcos hoje. As mercadorias andavam de carroça, de boi ou no lombo do cavalo. De uma hora para outra vem a ferrovia, vem o telégrafo, a comunicação imediata, portos, bancos, urbanização das cidades. O Getúlio, isso depois de 50 anos, quando os americanos exigem, de certa maneira, que o Brasil entre na guerra, porque precisava da base aérea para pular para a África, da África para a Itália, em Natal, e propõe ao Brasil armar uma força expedicionária, o Getúlio disse, não, eu quero aço e energia. Olha só, mudou o Brasil. Tem uma característica interessante do Getúlio que é... Não, ele fundou o Brasil moderno. Pois é, mas olha só, eu ia entrar no seguinte, de fato a China está...
é um exemplo, dá pra gente olhar pra China e ver o que tá acontecendo lá, e nossa, olha que maneiro, olha como eles cresceram, tudo isso, aprenderam com o Brasil, aquela história que a gente já conhece. Mas tem uma característica lá que não tem aqui, que os caras sabem quem vai estar no poder daqui a 50 anos. São os atores e as classes sociais que têm projetos no movimento nacional. No Brasil, entre 30 até 80, facções do empresariado e da classe política eram atores que tinham um projeto de movimento nacional. Quando o Getúlio volta para o governo, depois que ele foi deposto em 45, ele vota pelo braço do povo. O que ele faz? Ele funda Petrobras, a Eletrobras, traz a Vale do Rio Doce, que já tinha fundado em 43, porque ele queria proteger as riquezas naturais do país, industrializar o país, proteger o país do capital estrangeiro, mesma coisa da Inglaterra e dos Estados Unidos. A remessa de lucro era um problema. Ele funda a Camex, que é o comércio exterior, a Sumoc, que é o Banco Central, fortalece o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e cria o BNDES, que é a maior criação, que é o banco que financia a inovação tecnológica, a infraestrutura. O Juscelino, quando assume, ele começa a dar continuidade a isso, mas atrai o capital estrangeiro. Começa a industrialização da indústria automobilística, eletroeletrônica, insumos. E quando o Geisel volta para o governo, o Geisel já tinha restaurado e reorganizado a Petrobras, que ele foi presidente da Petrobras antes de ser presidente. Vem a crise, o exemplo que o Mauro estava dando, vem uma crise do petróleo, 73, 78. O que diziam para o Geisel? Aumenta o juro, faz austeridade, corta gasto, faz depressão econômica, é a única saída. Ele falou, não, eu vou endividar o país que tem... Tinha dólar no mundo, os americanos tinham que resolver o problema do petrodólar, né? E resolveram, né? Eles obrigaram os árabes a comprar a dívida pública americana, né? Eles aceitaram o aumento, mas expropriaram uma parte dessa riqueza. Mas os árabes ficaram com a riqueza. Você vê como é que eles mudaram os seus países. Ainda que é outra situação, não tem comparação com o Brasil. Então, o Geisel fez a indústria de base, a indústria química. Ele continuou a industrialização. Depois de 80, nós entramos no neoliberalismo, como o Mauro estava dizendo, no consenso de Washington. Tu era feliz e não sabia com a ditadura, hein, cara? Não, é que você não pode negar a realidade. Porque de 64 até 84, o Brasil mudou muito. Porque o Brasil de per si, certo? Ele, pelo tamanho dele, pela potência dele, ele muda rapidamente. Agora, o problema é que ele não desconcentra a renda, ele muda concentrando renda e aumentando a desigualdade. Por causa disso, porque não faz a reforma tributária. E essa questão do juro, o brasileiro já tem consciência, viu? O brasileiro sabe que ele está endividado, que o problema dele não é estar endividado, é o juro. Porque, veja bem, eu fui fazer uma palestra, depois que o Lula foi eleito presidente, eu fui várias vezes aos Estados Unidos para conversar, tanto no governo como no mercado financeiro, nas universidades, nos sindicatos, não só com o empresariado, porque ninguém sabia que era o PT, o que o Lula ia fazer. O presidente me deu essa tarefa. E eu fazia palestra, eu dizia, porque no Brasil o spread bancário é 32% e o juro do cartão de crédito naquela época, né, vamos supor, 235%. O tradutor falava para mim, o senhor está querendo falar 3,2% e 23,5%. Eu falava, não. Aí a plateia falava, não, pera um pouquinho, é impossível isso. E se você pensar que nós estamos pagando um juro de 10%, que o mundo todo paga 2,5%, 1,5%, a Alemanha pagou, na crise de 2008, 2009, 11 e 12, os países capitalistas pagaram o juro negativo da dívida pública. Na Alemanha chegou a pagar menos 0,25%. Eu vou te dar um exemplo. Você vai à Alemanha, você vê um equipamento como esse aqui, que você não conhecia. Você fala, rapaz, que equipamento. O cara fala para você, queremos te vender. Você fala, me vender? Pô, eu não tenho dinheiro. Nós financiamos para você. Ué, mas qual a garantia? O equipamento. Se você não pagar, uma empresa nossa que está lá no Brasil, dessa área toda, vai lá e vai te pegar e vai desenvolver isso, vai se associar e tal. Tá bom. E o juro? Não, o juro é menos 25% ao ano. O brasileiro fala... Aí você fala, e a carência? Não, quando você fizer o primeiro programa e receber a primeira publicidade, você vai me pagar. Sabe com quem aconteceu isso? Com a indústria de cervejaria brasileira. Essas grandes Alagoinhas e Uberaba, Itaipava. Ele comprou isso
porque... Agora, como é que é no Brasil? O banco quer garantia, quer teu carro, tua casa, teu prédio, ele propõe um juro para você de... Não, tá bom, assim, o juro mais baratinho, 18,5% ao ano para uma empresa que... Para você, ele fala assim, bem, eu vou te cobrar um juro de 30%. Sim, não dá, né? Entendeu? Porque é muito Então, difícil. Pô. esse problema do rentismo, o sistema financeiro é um meio para viabilizar o desenvolvimento do país que está virou um fio. Tudo gira em torno e vai educando a população nisso também. Isso que é o pior. Vai educando. Mas o número de empresários que eu vejo que vende as suas empresas e vai viver de renda é uma 10% de juro real, não é? Sem risco. Eu contei. Dá uma facilitada. Eu contei essa história. Eu recebi uma indenização da anistia. Eu não quis receber para trás, tudo para frente, porque eu estava trabalhando, estava com saúde. Tudo. Mas é para quem foi torturado, teve um pai morto, perdeu todos os bens. Eu não tinha nada. Né? Lógico que eu fiquei preso, fui exilado, tudo isso. Mas tinha gente que passou por piores. Eu falei, né? não, eu quero só. Era 60 mil reais. Eu apliquei. Aí eu tive um dissídio de trabalho, né? Fui demitido, tudo, porque eu ia ser deputado, podia continuar recebendo. Né? E recebi também todo o fundo de garantia, tudo tal, depositei. Tinha umas convocações extraordinárias que você recebia. A Maria Rita, minha esposa, me obrigou, não, depois esse dinheiro, né? Tem que depositar esse dinheiro, vou guardar para o futuro. Passou uns 2 anos, eu passei em frente da agência do banco, o gerente me chamou. Ô Zé, o que você vai fazer com esses 400 mil reais que você tem aqui? Eu falei, que, rapaz? Alguém depositou dinheiro na minha conta e falou, não. O Gustavo Franco pagou 3 anos, 27,5% de juro real. A tua proposta dobrou. Eu fiz a minha casa que eu tenho em Vinhedo, junto com a Maria Rita. Ela depois ajudou também, vendeu uma casa que ela tinha na praia para ajudar. Quer dizer, em 3 anos é capaz de dobrar um patrimônio de quem aplica hoje dinheiro. Você pensa bem, 10%, você aplicou 1 milhão, você recebe 100 mil reais. Se você tem 10 milhões, você recebe 1 milhão, você vai trabalhar. Vai investir, correr o risco de abrir uma lanchonete, de abrir uma alfaiataria, de abrir uma fábrica de confecção, ou investir mesmo numa indústria, correr o risco de investir em ações, investir numa indústria. Então, é uma doença para o país isso. É uma tragédia. E num país que tem tudo para resolver seus problemas. O que me dá angústia, às vezes... Primeiro me dá angústia que eu estou com 80 anos. Eu queria ter 60, entendeu? Queria ter 60. Eu queria ter 15. A angústia que me dá é que quando um país não tem condições, você fala, bem, esse país aí vamos ajudar. Agora, o Brasil, gente, você vê por que esse interesse do Trump com o Brasil, entendeu? Das terras raras brasileiras. Todo mundo tem interesse no Brasil, todo mundo quer comércio com o Brasil. Você vê o Lula recebido, como é que o Lula é recebido no exterior? Porque o Brasil é uma potência. O Lula é pela liderança dele, tem que dar a ele o que é, dar a César o que é de César, como se diz. Agora, também porque pelo que o Brasil representa. Você pergunta para qualquer empresa multinacional, qual é o Brasil na tua estratégia? Está em 2º ou 3º lugar, de investimento e de mercado. O Brasil já é o 3º mercado do mundo de pets, nem me fala, de pets. O cosmético, o Brasil é o 2º, 3º mercado do mundo de cosmético. O Brasil é um país importantíssimo. E nós, brasileiros, não damos... Por isso que eu falo, defender o Brasil nesse momento, defender a soberania do Brasil, defender os interesses. Nós temos que cuidar do Brasil. Cada um está cuidando de si. Se nós bobearmos, eles vão tomar conta do Brasil. Porque, pensa bem, o cara pensa lá, Amazônia. Por isso que quando o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos, ficou falando... né, o Brasil tem água, o Brasil... Foi ofereceram tudo que o Brasil tem. Não. Nós temos que cuidarmos disso aqui dentro. E desenvolver essa potência que o Brasil... Inclusive para integrar a América do Sul, porque esse é o projeto. Quando fala o que é um projeto de desenvolvimento nacional, é como um país dá um salto na sua história a curto prazo, e o Brasil já deu grandes saltos, certo? E resolve seus principais problemas, que é a pobreza e a desigualdade, em primeiro lugar. Segundo, o desenvolvimento tecnológico, educacional tecnológico. E terceiro, a reindustrialização do país e a modernização da sua infraestrutura. É isso que o Brasil precisa. E é possível fazer agora. Cadê a elite para fazer isso? Cadê os políticos que vão fazer isso? Primeira coisa que precisa, na minha opinião, aí eu vou meio que concordar com o que tu estava falando lá no começo, é de uma reforma política. De vontade política fazer uma reforma política.
né? Vou ter que falar alguma coisa, Cobo? Nossa, ó, Não, eu espero que tu não esteja me enrolando pra ir embora, hein, cara. Podemos ficar aqui mais um pouco. Tranquilo. Então tá bom. Não, porque quando o Zé falou, eu lembrei, eu fui executivo da Xerox do Brasil e a Xerox do Brasil era a maior operação da Xerox fora a matriz americana. O maior cliente da Xerox do mundo era o Banco do Brasil. A gente tinha, na época que eu estava lá, a gente tinha 25 mil equipamentos dentro do Banco do Brasil. Então, assim, o Brasil ele é relevante na estratégia de qualquer empresa, de qualquer grande corporação, né? O que a gente precisa saber é se aproveitar disso, né? Dessa potência que é o Brasil, de estabelecer bons acordos, aí eu estou falando de Estado para Estado, né? Bons acordos comerciais, que é o que a China fez para se desenvolver, né? O Zé estava lembrando, no início da década de 80, a produção industrial do Brasil era da China e da Coreia do Sul juntas. Foi quando a China veio aqui, veio visitar Itaipu, veio ver o nosso modelo de BNDES. Hoje eles têm lá centenas de bancos de fomento para fomentar. Porque quando o Zé fala do capitalismo financeiro, o segredo da China é que o sistema financeiro dele é 97% é estatal. E eles enxergam o sistema financeiro apenas como um setor que foi feito para financiar e fomentar a indústria, fomentar o setor produtivo. Então isso tem até no livro do Elias, que é o macro setor produtivo e o macro setor, teoricamente. Eu sempre falo teoricamente que a gente fala em produtivo, as pessoas acham que tem um tom pejorativo, né? Improdutivo no sentido capitalista de dar lucro. Então, você olha, educação, saúde, transporte público, infraestrutura, nisso, né? saneamento, toda infraestrutura pública, financiamento, sistema financeiro, você tem que considerar ele que ele não foi um sistema, e aí voltando lá na resposta final, você tem que enxergar isso aqui, que eles não foram feitos para extrair renda do setor produtivo. Eles foram feitos para ajudar o setor produtivo a ser competitivo. Que, lembrando de novo o que o Zé estava falando, você imagina você tem uma empresa, você estava falando lá do contrato, CLT, dobra os salários. Mas agora você imagina, você desenvolve a sua economia, você caminha para a fronteira tecnológica, você ganha produtividade com inovação e tecnologia. Toda essa riqueza se distribui por toda a sociedade. Lindo. Você tem saúde pública boa e gratuita, você tem educação, você tem transporte público, se não 100% gratuito, subsidiado, como é na China. Aqui você em tem São toda a Paulo, infraestrutura, 9 bilhões por ano de subsídio. Exatamente. De transporte aqui na capital. Aí você vai contratar você como empresa, você vai contratar o seu empregado, você não precisa pagar plano de saúde para ele, você não precisa pagar vale-refeição, você não precisa pagar transporte, você não precisa pagar o custo de vida dele, vai sobrar muito mais renda para ele, porque ele tem quase tudo fornecido pelo Estado. O salário que você paga para ele vai ser muito melhor do que se ele não tivesse toda essa infraestrutura, se o Estado não tivesse provendo tudo isso. O que a gente faz no Brasil é o inverso. O capitalismo financeiro, ele explora o capitalismo industrial. Aquele exemplo, acho que eu te dei uma vez. Eu sou um industrial. Tô eu preciso de vender, acordo contigo até agora, vai. eu sou industrial, preciso vender minha geladeira. Eu sempre dou esse exemplo. Aí a contradição do capitalismo, né, entre produção e realização. Eu exprimi tanto o fluxo de renda de todo mundo desse lado, que quando eu for vender não tem quem compra, não tem renda para comprar. Aí como é que eu vou vender a geladeira? Aí vem o capitalista industrial. O financista vem lá e fala, não, eu financio, a geladeira você vende. Aí eu vendo, você compra. Quantas geladeiras você paga? 3. E eu resolvi o meu problema, vendi minha geladeira. Quem ganhou 2 geladeiras desse processo? O cara que prestou. Quem financiou. Hoje isso acontece no Brasil. O trabalhador, ele compra um bem material, ele paga 2 e fica com 1. É a tragédia do Brasil. Quer dizer, podia estar produzindo o dobro de geladeira, o dobro de fogões, o dobro de roupa, tudo que... Vamos lembrar que 90% dos brasileiros vivem de salário. 90% dos brasileiros só dependem do salário. Eu tive alfaiataria, tive boutique, tive fábrica de confecções. Nunca fui para banco. Eu só fui para o Mercapaulo, Banco Mercantil de São Paulo, financei a compra das máquinas da fábrica de confecção. Eu vi muitos pequenos e médios empresários quebrarem, trabalhar para banco. E você pode ver que tem pessoas que falam, estou trabalhando para o banco, eu não quero mais, vou fechar minha empresa. Porque vira um ciclo vicioso e vai aumentando a dívida. Você vê que absurdo. Ó. Por que os bancos agora estão dizendo que vão abater de cada 10 mil reais, 9 mil não precisa pagar? Porque eles já receberam. Já receberam. Sim. E o 1.000 agora, eles vão baixar o juro para menos de 2%. O juro era 14,5%. No Brasil se paga juros de... O Trump está brigando nos Estados Unidos com os cartões de crédito, que ele quer taxar em 10%, o máximo. Ele está brigando porque há uma crise nos Estados Unidos grave. Né? Os Estados Unidos não é um país que está
simplesmente assim a mil maravilhas, né? Uma dívida pública de 45 trilhões, 120% do PIB, que o serviço déficit de comercial, déficit público, agora o déficit público vai aumentar mais ainda, risco e uma dissensão social muito grande. Mas ele está preocupado. Então, e o Brasil, eu acredito que hoje que a maioria dos brasileiras tem consciência disso. Agora, como resolver isso com o poder político que a Faria Lima tem? Porque hoje a verdadeira burguesia brasileira é o capital financeiro. Porque nesse exemplo que eu te dei, quem mais ganha dinheiro é quem acumulou capital, não foi quem produziu. No exemplo da geladeira, não foi quem produziu a geladeira que ganhou mais dinheiro, foi quem financiou, quem tinha capital acumulado para financiar isso e explorar essa taxa de juros exorbitante que a gente tem. Mas voltando ao que o Zé falou que já pagou, e literalmente já pagou. Quando você está na empresa, a gente faz as contas, para formar o preço, você joga a inadimplência no preço. Então, sei lá, o nível de inadimplência média é 6%. Ou seja, 6% das pessoas não vão pagar. Eu já sei que eu não vai pagar. Aquele 6% eu diluo no preço de quem vai pagar. Então, o que o Zé falou é literalmente isso. Quando eu tenho esse feirão, Serasa, limpa nome, ninguém está fazendo, primeiro, não é bondade. Aquela dívida já foi paga. Até porque eu acho que tem que fazer reserva em dobro, né? Do que tem dívida, tem que fazer reserva, né? Então, para o banco, vai piorando a situação dele. Tem que ir fazendo reserva à medida que vai aumentando a inadimplência. Então, ele liquidar com isso daí é uma vantagem para ele ainda. E os feirão limpa-nome, assim, primeiro que já pagou, os adimplentes já pagaram, então eles não estão fazendo favor nenhum. E segundo, eles precisam que as pessoas voltem para o consumo. Gastar. Né? Limpem o nome para poder consumir. Porque, imagina, você tem 70% das famílias endividadas. Se você não limpar o nome dessa pessoa, você não tem para quem vender. Né? Então, assim, a lógica capitalista que o mercado utiliza, o risco está todo do outro lado, não está com eles. Não está com quem detém o capital, entendeu? Mas aí pra gente fazer isso, pra gente andar em todo esse caminho, que você estava falando aí, você estava descrevendo o país dos sonhos. Você estava descrevendo um lugar que funciona a saúde, funciona o transporte, funciona tudo isso. E eu não duvido que a gente tem, inclusive, o potencial humano e de grana para fazer essas coisas acontecerem. Em algum momento, ô Zé, quando vocês estavam lá lutando pelas diretas já e tudo mais, quando vocês estavam falando de constituinte, não sei o quê, em algum momento, nessa época, por conta de alguma inexperiência, não sei o quê, o que me parece as regras que foram criadas naquele momento ali nos trouxeram a esse momento aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu fico pensando se não seria o momento da gente revisitar algumas regras. Entendeu? Uma ou outra. A gente dá uma olhada em algumas coisas, como, por exemplo, o jeito de alguém se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, é esquisito um cara entrar com 40 e sair com 75, né? Eu sei lá, e com os poderes que esses caras têm. Se for falar, por exemplo, do decano que tá lá agora, o cara, ele viu o presidente entrar e sair muitas vezes, né? Ele que manda, no fim das contas. Ele foi indicado pelo Fernando Henrique, né? Porra, vai estar lá há muito tempo. Isso daí. Essa é uma pequena faceta do que eu tô falando, né? E aí, essas regras, elas vão se corrompendo ou vão criando brechas para que a gente chegue em escândalos como o Banco Master, por exemplo. Né? Antes dele Lava Jato, antes dele Mensalão. E essas regras, elas precisam ser repensadas. Eu não vou nem falar remendada, porque a gente remenda o tempo inteiro coisa no Brasil também. A gente uma das coisas que mais me incomoda aqui é o lance da... Por exemplo, já que eu usei o exemplo aqui do STF, então... Pô, tá tendo esse problema aqui de aparentemente tá tendo corrupção no STF, então, como é que a gente resolve isso? Agora só pode entrar o cara que tem 60 anos. Isso não resolve de verdade, não é porque o cara tem 60 anos que ele tem o notório saber jurídico lá que se pede. Com todo respeito ao ministro Toffoli, não era pra ele ser ministro, né? Tive as sabatinas acontecendo e, pelo amor de Deus, Dirceu, com todo respeito ao senhor... Mas vocês, claro, né? Eu tô falando classe política, eu fico impressionado com a capacidade de adulação, de deixar passar umas paradas. Mas hoje, sabe que o governo perdeu hoje, né? Por conta do Messias. Foi rejeitado, 42-34. O que é? O quê? Isso é a primeira vez? A primeira vez. No século passado, no século retrasado, 1800, teve uma rejeição. Uhum. Mas a sabatina dele foi seríssima, foi de cabo a rabo, foi dura. Não tinha como não ser nesse momento, concorda? Concordo. Essa questão da reforma do Poder Judiciário está na pauta.
não é só o problema do Supremo Tribunal Federal, não é só o problema dos penduricários. Há uma disfunção na justiça brasileira, a morosidade dela, o custo dela, o contencioso que vai se criando de milhões de processos. É preciso fazer uma rediscussão. Na verdade, o Brasil está caminhando para uma situação que praticamente precisaria de uma nova constituinte, mas uma nova constituinte tem que surgir quando forma uma maioria no país, ou tem uma ruptura, quando há um consenso, pelo menos no país, que precisa mudar a Constituição. O que estão querendo fazer é tirar a parte dos bem-estar social da Constituição, não reformar. Então, o Supremo, por exemplo, a discussão, qual é o problema de mandato? Você acompanha as agências reguladoras, vai virar igual. Já pensou? 11 ministros trocar cada 10 anos, 11 ministros? Então, tem que refletir se é... O mais importante é que o Supremo Tribunal Brasileiro hoje não é uma Suprema Corte Constitucional, porque ele trata de matérias infraconstitucionais. Vamos supor que... Que interessante tu falar isso, porque... Ele não cuida só da constitucionalidade. Por exemplo, diria que o STF tem muitas características de algo que é partidário? Não deveria ser. Bem, essa é uma discussão difícil pelo seguinte, eu fui aos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos? Se é republicano, você não vai ser indicado nunca pelos democratas. Porque não é uma visão da justiça, inclusive, uma visão do poder judiciário, uma visão da vida. Se você é a favor de imposto nos Estados Unidos, você não vai ser indicado pelos republicanos para a Suprema Corte. Se você é a favor do aborto, nem pensar. São 10 itens. Independente indica a cada 10 anos. Então tem um pouco de hipocrisia nisso também. O governo, o partido majoritário, a maioria do país tem uma visão sobre a justiça e como interpretar a Constituição e que pontos pode mudar ou não. Isso é inevitável. Então não é essa a questão. O que eu diria é o seguinte, vamos supor que 93 deputados que estão sendo investigados por causa de desvio de recursos, supostamente, né? Há indícios, Cuidado, há indícios, 93... se transforma em processo. O Supremo vai julgar 93 deputados em 2027, 2028? Está errado. Então, uma rediscussão do que é infraconstitucional, do que é matéria do Supremo. Porque você vai vendo. O Supremo para julgar coisas que você fica olhando e você fala, meu Deus do céu, mas será que isso é papel de 11 ministros da Suprema Corte de um país discutir? Como a nossa Constituição também é uma Constituição que é ultra detalhista, todos os direitos sociais estão lá, educação, saúde, meio ambiente, tudo, isso dá aos ministros do Supremo a justificativa que eles têm sim o direito de tratar, só que não está funcionando, está criando uma disfunção. E, portanto, tem que discutir uma reforma judiciária. Se é limite de idade, né? Se é mandato, vamos discutir. Agora, como está, não pode continuar. E tem essa questão também, se os magistrados podem ser sócios de empresa, ainda que não participem da administração. Não pode. Não pode. Spoiler, eticamente, não pode. Palestras, aula. Pode viajar para participar de seminários financiados por empresas privadas? Não. Então, precisa... Não pode. Cara, é o juiz do STF. Por que eu vou contratar? Por que eu contrato por 130, sei lá quantos milhões o escritório da esposa do ministro? Por quê? Você vê que na pesquisa, todos esses dá 70% contra. Não precisa nem ser muito inteligente. Eu fui muito criticado, porque eu dei entrevista para a Folha de São Paulo, e eu falei, mas o rei tá nu. Porra! Sim. Eu apanhei, viu? Eu falei isso. Eu falei, mas gente, olha as pesquisas. Alguma coisa nós temos que mudar, né? Não podemos tampar o sol com a peneira, como se diz, né, no ditado popular. Então precisa discutir. Reforma tributária, reforma política, reforma do judiciário. O Brasil precisa de mudanças, né? E o Brasil precisa... Agora precisa ter um consenso, uma maioria no país. Né? Essa é a dificuldade. Né? Porque, no fundo, tem dois caminhos. Porque vai ter eleição esse ano, os dois principais candidatos, podem surgir outros, pelo menos o Flávio e o Lula, que é o atual presidente, o Flávio, que no fundo é o Jair Bolsonaro. Ele já falou que vai subir com o pai, que o irmão vai ser ministro de Relações Exteriores, então um pouco é a família Bolsonaro. É meio que a plataforma política dele. Mas são dois caminhos para o Brasil. Eles estão propondo um caminho que já foi testado pelo Temer, que começou lá atrás com o Collor, Fernando Henrique, Temer, que é o do liberalismo. Que os Estados Unidos estão abandonando, porque o mundo está abandonando isso não tem mais no mundo, entendeu? Mas como foi os dois primeiros mandatos do Lula? Também não foi nessa lógica? Foi.
Não foi? Não? O Lula, ele quebra isso, porque, primeiro, porque o que é alavanca de crescimento no Brasil? Né? Você tem que identificar. A Petrobras era uma, então nós descobrimos o pré-sal, já começou a mudar. Segundo, os bancos públicos voltaram a ter uma função e um papel. Terceiro, o Lula não dava para não combater a fome e a desigualdade. Ele fez um programa. Quarto, ele começou a pensar na infraestrutura do país de novo, porque o Brasil estava... Pararam as privatizações, porque nós estamos privatizando a água. A Europa está reestatizando a água, porque a água está acabando. O mundo está... Você vai transformar a água num objeto de lucro? Porque todo o dinheiro da Sabesp tem que ser reinvestido na Sabesp, não distribuído para os acionistas. Porque não é para dar lucro. Luz, água, será que é para dar lucro? Será? Então é duro fazer essa discussão. Por quê? Porque muitas vezes uma empresa estatal é mal administrada. Mas a empresa privada quebra também. Nós falamos de duas aqui. Esses dias eu estava discutindo isso com o Povão. Povão. Aí você tem que explicar no arroz e feijão, né? Às vezes você fazer, né? É muito importante você ter a concepção dos conceitos, mas você tem que explicar. Aí eu comecei a explicar. O sistema financeiro brasileiro existe. Quem que salvou? O Estado, o PROER. Foi o Estado que salvou. Quebrou, ia quebrar tudo. O Fernando Henrique fez um plano e resgatou o sistema financeiro. Empresa quebra todo dia. Corrupção em empresa tem todo dia. Não é a estatal. Tem estatal bem gerida, mal gerida, depende da época, do país, do povo, tudo. Você tem que ir. Agora, por acaso a Petrobras é uma empresa mal gerida? O Banco do Brasil, que acho que não é, não. A Petrobras é uma das empresas mais bem conceituadas no mundo, inclusive desenvolvimento tecnológico. Houve um problema no Petrolão de corrupção? Houve, mas isso não pode jogar a criança junto com foi o que a Lava Jato fez, né? Destruiu o Brasil construía em qualquer país da América Latina, ou estava construindo hidrelétrica, uma termoelétrica, ou um metrô, ou uma rodovia, ou um estaleiro, ou uma siderúrgica, éramos nós. Hoje as empresas estrangeiras estão construindo no Brasil. Você vê Axioma, Motangil, pode ver os nomes, daqui a pouco os turcos estão aqui. Então, e lá fora também, né, Zé? Você vê o continente africano, a infraestrutura, as empresas de construção brasileira no Oriente Médio, no Oriente Médio. Agora é a China que está assumindo esse papel, né? Veja bem, nós fizemos a Anchieta na década de 50. Essa maravilha, a Anchieta é uma maravilha. Não vou nem falar da Imigrantes e agora da Tamoios. A engenharia brasileira, você vê, eu estava conversando com um empresário do setor de construção civil. Ele falou, no momento que nós estamos vivendo, as obras que levam 2 anos, pode se fazer em 6 meses. Hoje tem tecnologia para você fazer uma estrada em 1/3 do tempo que você levava. Tem tecnologia. Uhum. Então, nós temos que ter autoconfiança e autoestima e consciência do que é o Brasil. E segundo, o Brasil precisa de um pacto. Agora, a angústia nossa é o seguinte, mas quem quer sentar à mesa para discutir como fazer o Brasil se desenvolver porque tem que ser a curto prazo. Daqui 10 anos, eu não sei o que vai acontecer. Porque imagina daqui 10 anos como é que vai estar o mundo. 10 anos, inclusive, muito tempo. Cara, mas, sei lá, eu com todo respeito... eu tenho pouca esperança que seja rápido mesmo, porque especialmente nesse momento, cara, a gente está vivendo que talvez você saiba quais são as principais bandeiras do Lula para um próximo mandato. E eu vou arriscar que você talvez saiba as principais bandeiras do Lula para esse mandato, mas aqueles caras ali, os caras lá embaixo, aqui, ninguém sabe, por várias razões, porque qual que é o melhor jeito de ganhar capital político? É bater no teu oponente. A gente tem 2 oponentes enormes, um brigando com o outro o dia inteiro. Então, meio que virou, vou votar no meu favorito. Mas se ele não fizer isso, ele não ganha eleição, não. Não, mas eu não tenho... Ele vai ter, nós que eu faço parte, nós vamos ter que apresentar para o povo brasileiro um projeto de país, esperança e um futuro. Porque o mal-estar que tem na sociedade é exatamente esse. Porque o Flávio Bolsonaro está apresentando. Ele já falou que ele recuou porque a pesquisa, quando ele falou que ia acabar com a Previdência, né, a vinculação da aposentadoria com o salário mínimo, se olhar outros países do mundo, os aposentados estão morrendo na rua, estão morrendo de míngua. É uma tragédia. O Brasil preservou, ainda mais com o PPC, que trata do idoso que não tem previdência também. Então, o que nós queremos para o Brasil? Nós vamos apresentar isso, isso que eu estou falando aqui um pouco. Por exemplo,
Piauí está com 71% de educação integral. Se você falar para a mãe brasileira que você vai universalizar a creche em 4 ou 8 anos, é possível. E o ensino integral, toda mãe saber que seu filho de 1 à 9ª série vai estar dentro de uma escola com lazer, cultura, esporte, estudando. Segundo, Instituto Técnicos Federais, nós criamos 500, vamos criar 1.000. O Instituto Técnico Federal mais o Senai cria condições para o país, porque o que está acontecendo hoje com a juventude? Você se forma, não tem emprego. Mas será que o Brasil não está precisando de técnicos das novas tecnologias, das novas profissões? Porque, por exemplo, pedreiro, ninguém mais quer trabalhar de pedreiro. Paulo Scar, presidente da Fiesp, me disse, há muito tempo atrás, 8 meses atrás, ele disse, esquece, vem automação. Carpinteiro de obra, a mesma coisa. E vai automatizar o supermercado também, porque ninguém quer trabalhar mais. Aliás, já tem supermercado na China que você entra, quando você sai, está lá a tua mercadoria. Você só vai bater no celular nas mercadorias, e quando você sai, está lá a mercadoria. Quer dizer, a tecnologia vai possibilitar você trabalhar 40 horas, 36 horas, 32 horas. E não criar um exército de reserva de 20% da população recebendo Bolsa Família. Então, ao contrário, foi isso que hoje, respondendo ao Elon Musk, eu esqueço o nome do outro grande Big Tech. Bezos, não sei qual foi, não. Acho que foi o São Alto que falou, não, tem que reduzir a jornada de trabalho para 32 horas, tem que dar espaço para as pessoas, para o lazer, para a cultura. Então, tem certos temas que você tem que discutir. Por exemplo, mobilidade urbana, ônibus elétrico. Você já pensou que hoje existe aluguel de tudo, né? Você pode alugar tudo isso aqui, né? Você pode comprar, pode alugar. A prefeitura aluga 9.000 ônibus. Lógico que as empresas vão rir até aqui. Ela contrata uma startup para fazer toda a parte digital, uma empresa para fazer toda a parte digital de cobrança, e terceiriza a contratação de motorista. Precisa de empresa de transporte? Não. Você vê como é que as mudanças podem ser reais, como a tarifa zero. Então, apresentar para o país propostas que é segurança pública. Não está funcionando, nenhum método. Era Polícia Mineira. Quando eu era menino, Polícia Mineira, o que era? Matava. Aí veio o Esquadrão da Morte. Depois começou a matar nós, né? Matava os bandidos, usava muito para matar até adversário e tudo. Começou a matar a oposição política. E não é só a oposição política, como no meu caso, que nós pegamos em arma com a ditadura. Os liberais, tudo. Aí veio Rota na Rua, lembra o Maluf? Não, acabou o problema de segurança, São Paulo vai ser uma cidade segura. Cadê? Aí veio Tropa de Elite, fizeram até filme. Depois descobriram que a Tropa de Elite estava assim com o crime organizado, com as facções do Rio. Agora veio essas operações, Alemão, Penha, aqui no litoral de São Paulo. Gente, é inteligência, infiltração, tecnologia, como aliás São Paulo está mostrando com o Smart, com as câmeras, tecnologia. E outra coisa, reformar as polícias. O comandante da Polícia Militar de São Paulo está sendo investigado por supostamente ter permitido ou ter se omitido da colaboração da estrutura policial com o PCC, passando informações para o PCC, foi demitido. Aquele caso do Guarulhos, mataram o delator do PCC. Quem matou? Gente da cúpula da Secretaria de Segurança da Polícia. Então, reformar... Supostamente. Não, sempre supostamente. Sempre a presunção de inocência, né? Mas... outro exemplo, né, que é o caso do matar o delator lá, deu no que deu. Então, precisa reformar as penitenciárias. Penitenciária, gente, quem controla é o crime organizado. Então você vai combater o... Aí não vamos vender. Quer dizer, tem que começar. Celular. Como é que acabou em Teresina a aprovação do governador 80 e tantos %, roubo de celular? Infiltração, inteligência, e deixou rolar 6 meses. A hora que prendeu os grandes que financiavam, perdeu os interpretadores, prendeu a organização criminosa, baixou. Aqui em São Paulo, está piorando a situação de segurança de São Paulo. Essa semana foi uma tragédia. Hoje eu fiz até, gravei para minhas redes, citando os dados, são assustadores os dados que nós estamos vendo aqui em São Paulo, do aumento de roubo, furto, feminicídio, tudo. Então, tem que repensar. Então, o governo tem que apresentar para a sociedade aquilo que melhora o nível de vida e o padrão de vida das famílias brasileiras. E tu acha que a gente ainda acredita? Acredita porque a gente já ouviu pra cacete. Não, acredita porque o Lula
O Lula ficou nos primeiros 2 mandatos dele, tinha o quê? Mais de 80% de aprovação. Com mais de 80% de aprovação da sociedade, tu consegue mexer uns palitos, vai. Mas é outra sociedade, aquela sociedade e é outro mundo. Hoje, naquela sociedade não tinha celular. Naquela sociedade não tinha bet. Era menos, Não tinha bet. É. Naquela sociedade não tinha a sociedade de consumo que nós temos hoje, a expectativa. Outra coisa, ninguém está percebendo, lembra da pandemia, como é que mudou a cabeça nossa? Perfeito. Essa guerra está mudando a cabeça da juventude. A juventude está dizendo assim, é nesse mundo que eu vou viver? Meus filhos? Pensa as mães que têm criança de 2, 4, 6 anos vendo o mundo como está. Então há uma situação no país que a gente precisa entender. Nós que fazemos política, precisamos entender, interpretar isso e dialogar com a população. Porque eu digo sempre que o presidente precisa conversar mais com o país. Ele precisava conversar mais com o país. O mundo está vivendo uma guerra. O Brasil não vai ser tão afetado, mas o fertilizante é gravíssimo, 85% importado. Não precisava, viu? Desmontaram o que nós estávamos fazendo. Fecharam fábricas, venderam refinarias, pararam investimento. O Brasil não precisa importar querosene, pode exportar diesel e querosene e pode produzir fertilizante. Agora nós temos que explicar isso para a população, que vai aumentar o custo de vida. Não é por causa do governo, é por causa de uma guerra que está acontecendo. Se você não explica isso, o cara vai estar contra você. Então é uma questão de... nós temos uma tarefa. Você pôs o dedo na ferida, como se diz. Não, eu ainda vou chegar lá, calma aí. Se nós não entregarmos para a sociedade uma perspectiva de um futuro melhor, certo? E de uma vida melhor, ela pode até nos dar a vitória porque é contra o Flávio Bolsonaro. Ele fala, não, eu não da Flávio Bolsonaro, não, pelo amor de Deus. Eu vou aguentar o Lula mais 4 anos, vai, companheiro. Eu diria que 18 foi um pouco isso. Foi o cara, porra. 22. 22. Foi um pouco isso. Não, foi pouco isso, não. A classe média das grandes regiões metropolitanas do Brasil, que é liberal na economia, então não concorda conosco, votou contra o obscurantismo, o negacionismo e o risco do atentado à democracia, do autoritarismo. E com um pacto conosco. Por isso que o Alckmin foi o vice, para consolidar essa aliança. Entendeu? Por isso que quando falaram agora de tirar o Alckmin, não sei se você se lembra, eu fui para a imprensa e falei, de jeito nenhum, isso aí está errado. Entendeu? É como aqui em São Paulo, a TEP tinha que candidatar ao Senado. Não vamos inventar dela ser vice, porque o perfil dela caiu ao gosto, vamos dizer assim, dos paulistas e dos paulistanos para ser senadora da República. Eles querem o perfil dela. Para nós é muito importante ela estar na nossa chapa, porque ela foi ministra do presidente, apoiou o presidente depois no segundo turno. Então, eu tenho consciência que essa eleição é preciso discutir o futuro do país, fazer um esforço para discutir, não ficar nisso. Nós não queremos Bolsonaro e ponto final. Nós não queremos Lula e ponto final. Não. Vamos dizer, o que o Flávio Bolsonaro vai fazer com o Brasil e o que nós vamos fazer com o Brasil. Perfeito. Em que medida tu se envolve nas discussões de eleição e tudo mais? Porque, veja, quando o Haddad esteve aqui recentemente e foi antes dele dizer de ele anunciar, a gente já suspeitava que ele seria candidato ao governo de São Paulo. A análise fria da coisa é a seguinte, cara, é muito difícil, claro, ainda falta campanha e tudo mais. Mas, pô, o Tarcísio, a galera tá... eu apostaria que ele é reeleito aqui, entendeu? Não é, essas escolhas de, pô, coloca o Haddad ali pra... Isso tudo, o que eu vejo no PT é uma estratégia muito cuidadosa, e isso é muito diferente do principal opositor do PT, que é o Bolsonaro e os bolsonaros, né? Eu acho que os caras do PT eles são muito mais estrategistas, sabem muito melhor o que estão fazendo, porque já estão há muito mais tempo, me parece, né? Isso é bom e ruim, cara. Por quê? E aqui nós vamos chegar no elefante na sala. Cara, um partido com tanto tempo, que entende tão profundamente, com membros que entendem tão profundamente como funciona e as suas brechas, que é aquela que a gente estava comentando lá antes, rola uma parada tipo um mensalão, tipo um petrolão, tipo um banco master, não é? Então, como é que eu vou confiar
que esse caminho, pensar num cara que pode ser um estadista e tudo mais, ou na própria forma como se dá, que não vai só piorar? Porque, ó, os caras estavam sendo acusados lá no Mensalão de pegar, acho que era 50 conto por mês. Mano, as paradas assim, meu irmão, que é absolutamente irrisório se a gente for falar só de emenda daquelas que são secretas, do orçamento secreto, né? Que, pô, aquele orçamento secreto, com todo respeito, que o Lula disse que ia acabar quando ele entrou e disse que não, mudou de nome, né? Agora, com as decisões do Supremo, tá mudando. E, na verdade, vai ter que reformar as emendas impositivas, senão tem que acabar. Do jeito que tá, tem que acabar. Tem que reformar. Isso aí, o Romero Jucá, que sabe das coisas, já falou que vai acabar mal. Mas veja bem, no caso do Master, a Polícia Federal está investigando, o Banco Central liquidou o banco. E ele está respondendo, ele está preso, vai responder. E os bens todos vão ser apreendidos. Lógico que... Agora, a responsabilidade, será que não está no próprio mercado financeiro? O mercado financeiro não sabia? O Banco Central não sabia disso? Quem deu a carta para o Master? Não fomos nós. Foi no governo Bolsonaro. A CVM estava dormindo, o Banco Central estava dormindo, tinha um monte de gente dormindo. Então tem que mudar. Ele só conseguiu atingir a escala... O caso do Banco Master só atingiu a escala que atingiu porque o mercado financeiro participou. Ele não tinha capilaridade para distribuir mais de 30 bilhões em CDB. Foram as duas maiores plataformas digitais do Brasil que distribuíram todos os CDBs dele. Porque o modelo de incentivo... Quais são essas plataformas? A XP e o BTG. Tá bom. Receberam 6%, né, de comissão. 4%. 4% de comissão. A média de comissão no CDB era 0,5%. Ou seja, que importante. O Master pagava 4%, ou seja, 8 vezes mais. Né? Além da rentabilidade ser maior. Os bancos distribuem por 100% do CDI, os grandes bancos. Né? Um que é mais arriscado que o outro distribui no máximo 110%. Eles estavam oferecendo a 140%. Então, o modelo de incentivo tinha um conflito de interesse, concorda? Se eu sou um assessor de um desses bancos, e aí você é o Itaú, fala, distribui meu CDB aqui, 100% CDI por 0,5% de comissão. Aí vem o cara do Márcio e fala, distribui o meu, é 140% CDI, eu pago 4% de comissão. Qual que você acha que eu vou vender? Eu que tenho pouco, uma régua moral e ética. Então eles só atingiram essa escala por causa disso. Então o mercado financeiro participou. E o mercado financeiro sabia do risco do Banco Master. Isso não era uma coisa velada. Todo mundo que está no mercado financeiro sabia que o cara estava trocando o pé pelas mãos. Como tem Mercado Pago agora, oferecendo 140% propaganda na Rede Globo. Viu? Mas Pago. eu acho que aí tem uma grande... o Mercado Pago não me paga, não é uma defesa de ninguém nesse sentido. Mas é que eu já vi nesses aplicativos e tem um limite de só um pouquinho de dinheiro que tu pode colocar. Entendeu? Tu não pode colocar 10 mil reais, entendeu? Acho que tem uns limites bem pequenininhos, mas não estou defendendo e nem tenho certeza disso que eu estou falando. Falar isso. Foi importante você falar. Eu tô vendo pela propaganda que eu vejo. Eu não sabia desse detalhe. Mas é que eu boto lá minha merrequinha também, né? Então, assim, voltando ao que o Zé falou, todo mundo critica a empresa estatal, mas os maiores escândalos que a gente está vendo estão sendo da iniciativa privada. Se juntar o Americanas, mais de 40 bi, o Master, mais do que 50 bi já, né? Já está chegando. E aí vão falar de empresa estatal que está sendo mal gerida. Como você falou, está sendo mal gerida, vamos reformular e gerir melhor a empresa. Mas empresas estatais são importantes para o setor produtivo. Né? O que seria do agronegócio brasileiro se não fosse a Embrapa? Total. Né? Todo mundo critica os Correios. Precisa reformular, mas tem uma série de consequências que levou o Correio à situação que está. Não é só má gestão. Pode ter má gestão? Lógico que pode ter má gestão. Mas os Correios, quando perdeu o monopólio das encomendas, chegou o Mercado Livre, a Amazon, todo mundo dominou o mercado de encomendas, que era a fatia, o nicho rentável do negócio. E aí deixou com o monopólio dos Correios entregar correspondência que ninguém quer. Quem quer entregar uma correspondência lá no interior da Amazônia? Não. Eles são obrigados a entregar. Só que o país é estratégico, ele precisa. Os e Correios... as blusinhas pesaram muito também. O negócio das blusinhas, que tinha o negócio do comércio exterior, que era automático pelos Correios. Cai, porque o Lula precisa de voto. Não, mas digo... a empresa, a USPS, que é a estatal, os Correios americanos, eles deram 36 bi de prejuízo. E os americanos não estão discutindo isso, se vai fechar ou não, porque para eles é estratégico ter a USPS. Entendeu? Cara, mas olha só, sinceramente, eu entendo. Qual que é a parada? A galera que não entende isso,
Quem tá puto, o cara ele tá puto porque ele tem que pagar isso e pagar o outro, e pagar o outro, e pagar o outro. Então é aquilo que você estava falando no começo, que é, se todo mundo aqui, se a gente vive nesse país incrível, que eu pago o CLT, tá tudo bonitinho, mas, porra, meu irmão, o IPVA faz sentido. Os caras, meu filho come na escola, que eu não precisei pagar. O SUS funciona, mas não é bem assim, tá? E aqui, de novo, trazendo pro elefante na sala, cara, os caras levam para outro lugar esse dinheiro, pô. Mas aí, muito claramente o cara rouba o dinheiro mesmo. Como dar... é que o cara que tá lá vai acreditar, vai comprar esse bagulho? Aqui eu tô falando com a indignação do porteiro, entendeu? Sim. Do padeiro, do maluco que tá no sufoco. Deixa eu te dar um exemplo da saúde. Nós fomos contra as OS. Vai lá. Nós fomos contra as OS, ou seja, terceirizar a administração da estrutura de saúde pública. Lógico, se o Einstein e o Sírio-Libanês querem administrar 12 hospitais, eles têm gestão recurso humano para isso. O que aconteceu com as OS? Corrupção, desvio de recursos. Empresa laranja, está explodindo para todo o Brasil. Aliás, tem uma matéria paga hoje nos jornais denunciando essa situação da saúde pública. Acho que é no jornal o Globo, eu vi. Não sei, acho que não é paga a matéria, não. Acho que é Vou dar uma olhada. Tem uma matéria falando sobre a gravidade desse problema. E o mais grave, se você terceiriza a administração daqui, se o cara vai embora, você está perdido, né? Você não tem o recurso humano, você não formou aqui um recurso humano. Sim. Então, por exemplo, isso nós somos contra. Privatização da Sabesp, nós fomos contra. Nós avisamos o que ia acontecer. Tá aí água suja, carecendo a tarifa, a prestação... Quanto é água? Não, fora que não tem pressão a água, já devia estar investindo nesse problema antes. Então, o que precisa é meios para combater os desvios. Para isso é preciso ter controle social. Não basta... Por exemplo, os ministérios tinham antes os CISETs, que era o sistema de contas, como se fosse um tribunal de contas dentro dos ministérios. Durante a ditadura foram desmontando isso, né? Tem conselho de saúde, tem associação de pais e alunos. Então tem como controlar se você dá participação para a sociedade, dá participação para aquele que recebe o serviço. Então nós temos que... E a Constituição brasileira prevê isso, democracia direta e indireta. A democracia indireta, mas lá está escrito que também a democracia direta é um instrumento. Então nós temos que criar formas, além do Ministério Público, além da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual, além dos tribunais de conta, nós temos que criar mecanismos para que o próprio usuário do serviço público participe do controle do serviço público. Porque se o usuário participar no posto de saúde, no policlínico, no hospital, sabe? É como a questão da farmácia popular. Nós estávamos incentivando a farmácia popular, expandindo agora, inclusive estamos dando para o idoso, estamos dando mais remédio gratuito e tudo, depois percebendo que tinha gente desviando recursos dentro das farmácias, entendeu? Ou cobrando no paralelo. Então é uma luta, isso é uma constante. Como ele citou o exemplo da empresa privada, se você fizer uma auditoria numa empresa privada, as empresas privadas têm inteligência, têm compliance, têm instrumentos para prevenir corrupção, porque acaba acontecendo. Ele falou o caso das Americanas, ou agora. Você pergunta, o que aconteceu? Como é que foi possível a Cosan, o Grupo Ometo, ter uma dívida de 60 bilhões, construir 20 usinas, perder 9 bilhões na Vale do Rio Doce? Acontece, erros estratégicos, decisões equivocadas. Não é porque é privada, no Correio houve decisões, pode ter havido, ele tem razão, o Correio é muito mais, mas nós devíamos ter pensado, quer dizer, o Estado devia ter agilidade para readaptar o Correio à concorrência, essa nova realidade. Por exemplo, o Estado é um dos maiores distribuidores, né, pela educação e pela saúde. O que o Estado distribui de remédios pelo Brasil? O que o Estado distribui de livros pelo Brasil? O próprio governo poderia ter modernizado o Correio, né? Além de modernizado do ponto de vista tecnológico, mas dado a ele um mercado, que é isso que faz na Alemanha, faz nos Estados Unidos, faz em outros países. E o Brasil é o seguinte, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Tem 5 mil e tantos municípios. Não estamos falando, porque na Alemanha foi completamente diferente, outra realidade, com certeza. Não podemos pensar na mesma realidade. Então, você tem razão, o cidadão, o eleitor tem razão, porque é um escândalo. Esse negócio das emendas impositivas é um negócio, 60 bilhões. Se aplicasse 60 bilhões, 4 anos e ciência e tecnologia,
Porque você tem que pensar assim. Ou na dívida, pô. Não, Eu mas vou ó, comprar tudo de título ó, da dívida. se você, cada R$ 1 que a gente Sim. põe na infraestrutura do país, a iniciativa privada vem e coloca mais 2, 3. Então, se o governo, em vez de investir 100 bilhões, investe 300, 400, isso vira 1,2 trilhão. E quando você fala em infraestrutura, você está criando emprego, você está movimentando toda a indústria de máquinas e equipamento, toda a indústria da construção civil. Por isso que a Petrobras é tão importante. Por isso que a construção de a energia, as hidroelétricas, termoelétricas são tão importantes. Por isso que quando você fala portos, aeroportos, rodovias, ferrovias é tão importante, porque você movimenta a economia. O Minha Casa Minha Vida é importante, porque além de dar 3 milhões de habitações esses últimos anos, na verdade nós temos que construir 10. Só de áreas de risco, que vai cada vez ser uma tragédia maior, nós temos que tirar milhões de pessoas no Brasil. Agora, pensa bem, o Brasil precisa importar alguma coisa para fazer isso? Não. Por que nós não conseguimos fazer, gente? Porque vocês não querem, mané. Eu tô o tempo inteiro falando aqui desde o começo, pô. Porque vocês não querem, pô. Porque assim, de novo. Pô, esses caras não podem mó tempão, Dirceu. Esses caras não podem mó tempão. Nós Estão não no poder ficamos agora, no meu poder. irmão. Nós ficamos no governo. Poder está o Partido Comunista da China. Poder está o Partido Republicano. Porque nós não temos maioria no parlamento. Esse é um problema sério. Se o Lula tivesse maioria no parlamento, nós tínhamos feito a reforma tributária. Nós tínhamos isso aí... Tinha. Tinha. Será que eu não sinto tanta Tinha. essa vontade nele, Tinha. sinceramente, Nossa, com todo mas, respeito? Essa luta que o Haddad fez para fazer a reforma do IVA, que é importante, e depois para fazer a taxação dos fundos, e depois a taxação dos super ricos, a isenção, sendo que nós temos 4 partidos de direita dentro do governo em 12 ministérios. E nós temos 130 deputados e nós temos 22 senadores, é um feito. Total, isso é Então, tudo difícil pra o cacete. problema é que nós... Ou seja, dá. Nós Você tá temos que reforçando o meu ponto. Nós temos que convencer a maioria dos brasileiros, nos dar a maioria no parlamento também. E lutar por reforma tributária. Antes que... Porque a minha avaliação é que esse sistema, se não mudar, ele vai cair. Vai haver uma crise institucional no Brasil. Eu já tenho dito isso. Duvido que qualquer um dos meus, pelo menos, que está aqui hoje, sabe... Todo mundo também não. Mas eu sei que o cara que vota em deputado, ele não lembra. Né, cara? Isso é uma outra questão aqui no Brasil. O cara não sabe nem o que o deputado mas se senador tivesse faz. fidelidade partidária, ele sabia o partido que ele votou. Pelo menos, é. Por exemplo, porque no fundo, quando nós perdemos a eleição, foi porque o eleitorado nos puniu e tirou o PT do governo. E pôs o Bolsonaro no governo. Porque, no fundo, quando fala não é tão ruim assim o país ver 2 caminhos, porque é mais fácil você tomar decisão. Você pensar bem, então é um caminho que o Lula está apresentando, um caminho que o Flávio vai apresentar. Lógico que o Caiado, o Zema, não pode desqualificá-los, eles vão apresentar também suas propostas. Os outros também, o Aldo Rebelo, o Eduardo Cury, o da Missão, o Renan Santos, vão apresentar. Mas digo, os que 70% do eleitorado, né, que os dois representam 75%. Isso é importante para o país. São 2 caminhos que vão ser apresentados. O Brasil tem que tomar uma decisão. E tem coisas que são assim, 70% dos brasileiros querem ficar longe da guerra, né? E não concordam com o que o Trump está fazendo com o Brasil. Eles têm outra opinião, então o eleitor vai ter que saber o que ele quer. Democracia. Eles já puseram a democracia em risco. Aí vai fazer debate da política econômica. O que eles vão propor para a política econômica? Até agora não está claro. Não está claro. Porque ele começou a fazer propostas, as pesquisas, ele parou de fazer. Começou a história dos aposentados, que é desvincular... O salário mínimo cresce pela inflação e pelo crescimento do PIB. Isso traz problemas para o país? Traz. Mas saber que nós temos uma renúncia fiscal de 600 bilhões e que nós temos essa estrutura tributária, será que é mais fácil tirar do trabalhador, né? Tem menos chance de brigar, né? Então também tem esse problema. Isso nós temos que deixar claro para a sociedade. Quer dizer que vai tirar dos trabalhadores, não vai tirar dos 2% que controla quase 35% da renda do país. Eles não vão... Porque quando falam em fazer sacrifício, é sempre a classe trabalhadora, a maioria do povo, né? Seja trabalhador industrial, agrícola, seja empreendedor, seja autônomo, seja PJ, seja CLT. Quem paga a conta é a maioria. Então, é assim que porque o país vai ter que tomar uma decisão. Total. Bom, a gente tem que ir para as paradas aqui. A gente tem que... Porra, que merda, meu irmão. Que pena que tu tem que ir embora. Porque, pô, nisso aí que tu tá falando agora mesmo aí, pô... O Haddad fez umas paradas aí, que é o que eu até acho legal, o lance do IVA, não sei o quê. Mas, pô, teve lá a taxinha da Shein também, que,
pô, isso é pouca coisa, isso é para ajudar os caras do Magazine Luiza, Mas que não o sei que o quê. pesa mesmo é ICMS, viu? Não é a taxinha do governo federal, Eu não. sei, mas é que, porra, cara, qualquer 10 conto faz Não, eu diferença sei pros disso. caras. Não, eu não tô tirando a razão, não. Mas veja bem. Não, e vai cair esse ano. Fica em paz, porque o Lula precisa de dinheiro de volta. Mas veja bem a situação do governo. A pressão da indústria de confecção, da indústria têxtil, do comércio foi violenta sobre o Mas governo. desfode eles, em vez de fuder os outros. Na minha opinião. Com todo respeito, entendeu? Mas Que nem o aí- lance do Uber e táxi. Pô, o cara do Uber tá chateado porque... Não, o cara do táxi tá chateado que ele teve que comprar a parada, paga as coisas, não sei o que e tal. Aí, então, atrapalha o Uber? E o cara que quer pegar a condução que paga a conta? Não, Mas você- desatrapalha o táxi. Isso é só um exemplo. Isso Sim. aí já estabilizou, né? Sim, a convivência do É, táxi é e só do um Uber. Aliás, não tem. Essas mudanças tecnológicas não tem como. Não tem o que fazer. Não tem. Não tem o que fazer. Bom, mas aí tem umas mensagens pra gente, Agora né, nós Vitão? estamos com esse inferno das quê? bicicletas e das como é que chama? Elétrica, E né? dos patinetes, Aham. atropelando gente. Tem uns caras que levantam os outros, já vi, inclusive. Mas aí, nossa, aí dá mais 2 horas de discussão. Tem mensagem pra gente, Vitão? Tem? Então, deixa eu ouvir aí, então, por favor. Luiz SMC mandou uma mensagem pelo Pix. O Messias perdeu a ida para o STF, uma perda histórica para o Gov Lula. Pensando que ela não tenha outra perda histórica na eleição, vai manter essa postura de conciliação que só faz perder politicamente? Isso é uma... Parece ter vindo de um cara que apoia o PT, né? Acho que o Zé pode responder isso aí. Eu nem Não, fiquei sabendo através do que ele falou. Não, perdeu por 42-34, é uma derrota política gravíssima. Agora, não é conciliação. O povo nos elegeu para governar o Brasil, mas não deu maioria na Câmara e no Senado. Nós temos que levar em consideração isso para governar, nós não podemos simplesmente desconhecer isso. A indicação do Messias, certo, dependia de partidos que não concordam conosco, e nós perdemos, faz parte da democracia. Certo? É um fato inédito. Isso pode estar por detrás disso a luta contra o Supremo, por causa da condenação dos golpistas de 8 de março, certo? Pode estar por trás disso a disputa presidencial, para enfraquecer o Lula na disputa presidencial, mas a verdade é que nós sofremos uma derrota. Mas eu não acho que nós conciliamos. Nós fazemos aquilo que nós conseguimos, pelo peso que nós temos, pela mobilização. Por exemplo, nós conseguimos taxar os super ricos e isentar porque a maioria da opinião pública ficou... E as manifestações começaram a crescer nas ruas. É uma combinação. Muitas vezes nós podemos errar, não avançar o necessário, mas não é um problema da conciliação, é um problema da correlação de força da realidade. Boa. Tem outra aí, Vitão? Então dá-lhe. Felipe Firmino mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, Dirceu Guerreiro do povo brasileiro. Poderia descrever como você operava o mensalão? Como eram definidos os valores de mesadas para quem votava junto ao governo? Nessa época era 50 conto, né, mano? Agora a gente tá Não, falando... mas eu vou responder a ele. Vai. Bem, primeiro você sabe que eu não fui processado nem por peculato, nem por lavagem de dinheiro, e fui absolvido de formação de quadrilha. Eu fui condenado por corrupção sem provas. Eles inventaram o domínio de fatos. Eu não tive nenhuma participação no que se chamou mensalão, que não existiu. O que houve foi empréstimos em bancos privados, o famoso Caixa 2, para financiar a campanha eleitoral. Não ficou provado nos autos que houve pagamento para deputado. Engraçado, por que só para deputado, não para senador? Segundo, para aprovar a reforma tributária e previdenciária, a primeira reforma tributária foi proposta pelos prefeitos e governadores, era consenso no país. Segundo, a reforma previdenciária, quem era contra era o PCdoB, o PDT, parte do PT, parte do PSB, o PFL, o MDB, o PSDB eram favoráveis à reforma previdenciária. Nunca houve essa coisa do mensalão, nunca houve. E da minha parte tem mais um fator que eu quero lembrar ele. Eu cumpri a pena. Eu fui condenado, cumpri a pena, era no regime semiaberto, eu cumpri no fechado, ilegalmente, cumpri depois a parcela do semiaberto, cumpri no aberto, ou seja, mesmo eu vou fazer a revisão criminal depois da eleição, mesmo eu sendo inocente, eu cumpri aquilo que a sociedade e o Supremo estipularam, eu cumpri. Quer dizer, eu paguei algo que eu não fiz. Agora, vamos comparar com o Bolsonaro.
Ele não quer cumprir, quer diminuir a pena, quer ser indultado, acha que não fez nada, que não houve nada, dia 8 não houve tentativa de golpe, nada. Vamos lembrar também, Polícia Federal está investigando tudo, inclusive o filho do presidente. O que o Bolsonaro falou na reunião do Ministério? Que trocava o diretor, o delegado, o diretor da Polícia Federal, o ministro, se fosse necessário, para não investigar o filho dele. Então, eu respondi perante a justiça do meu país, não fiquei querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo inocente, cumpri pena. E depois na Lava Jato eu fiquei preso 40 meses no regime fechado, foi tudo anulado, porque era tudo uma mentira no meu caso. Então eu tenho a consciência tranquila, e quem vai me julgar, evidentemente, é você que fez a pergunta, tem todo o direito de fazê-la, eu sou obrigado a responder, é minha obrigação como homem público te responder, eu faço, e acho que é natural que você me pergunte isso. Boa. Acho que é isso então, né, Vitão? É isso? Dirceu, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. Eu agradeço. Cobori, muito obrigado pela moral mais uma vez. É sempre um prazer trocar ideia contigo também. Satisfação revê-lo, Igor, e agradeço a oportunidade de estar junto do José Dirceu aqui. É inegavelmente uma figura histórica do Brasil, importante para a política brasileira. E como eu sempre tenho dito, né, sabe que eu fui com, assim, todos os partidos de esquerda me procuraram para sair candidato esse ano, eu não aceitei, né? E a ponderação que eu fiz para aqueles que formalmente me convidaram foi que eu acho que o meu papel é importante, porque como eu sou do mercado financeiro, eu vim do mercado financeiro, e eu achei que ia perder, né, muitos seguidores, e ainda tem muita gente que se julga de direita que me escuta, né? Uhum. E nessa divisão que a gente tem no país, praticamente 50-50, né, eu sempre brinco assim, tem 15% que não tem jeito, né? Isso já está num estágio avançado de degeneração cognitiva, você não consegue convencer. Então tem outros 35% que você consegue... Caralho, eu espero estar nesses 35 aí. Porque assim, eu respeito o Cobori, por entendeu? isso E assim, e ele já falou hoje que um dia tu vai concordar comigo, significa o quê? Que eu sou um dos apedeutas que tá no grupo que não concorda. Não, e quando eu vou em eventos presenciais, eu dou muita palestra em universidade, tem muita gente que fala, né? Pô, eu sou um cara de direita, eu era de direita, mas eu concordo com as coisas que você fala. E aí, essa conversa boa que a gente tá tendo aqui, que eu agradeço com o José Dirceu, é que sim, Eu que agradeço. não existe caminho fora da política, né? Então, o que eu tento transmitir para as pessoas, esquece esse negócio de direita, esquerda, pensa no que você imagina como um projeto de país, né? Que você concorda, porque as pessoas... Está muito reducionista a discussão, né? Vai falar de segurança pública, bandido bom é bandido morto, o negócio é o problema dos motoristas de aplicativo, assim. Ninguém fala de forma, como é que você tira o país dessa situação? Senão sempre vai ser coisas paliativas, né? E eu falo bastante, tenho falado bastante que o Zé Dirceu falou, não adianta você votar no executivo, que tem um projeto de país aqui, e achar que você pode votar em qualquer um para deputado, senador. Perfeito. Porque tem que ser coerente no voto inteiro. Você tem que ser coerente, que se tivesse a fidelidade partidária, se votasse no programa do partido e tal, mas não tem. Então a gente precisa, como eleitor, ter a consciência que você tem que eleger um projeto que você acredita que seja de país, seja ele de direita ou de esquerda, mas a pessoa que for lá pedir o seu voto tem que ter isso, né? E o que eu tenho tentado educar as pessoas é justamente esses 35%, né? Cara, esquece tudo isso que as redes sociais põem na sua cabeça, escuta isso aqui, né? Esse aqui é o caminho que você acredita ou não é esse aqui? E aí, obviamente, como o Zé falou, tô com todo uma parte teórica, mas tentando ser didático, assim, para as pessoas entenderem que as coisas são mais complexas do que as pessoas vendem na rua para ele, né? Bons exemplos, né, cara? Você consegue entender mais ou menos o que o Cobori tá falando no livro que ele escreveu para crianças entenderem, né? A Fábula do Estado da Ilha. Fantástico. Então, bom, muito obrigado pela moral mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu, Dirceu, pela moral. Agradeço. Valeu Coração, mesmo pela moral. de E, ó, coração. vocês que estão assistindo aí, cara, aqui no comentário fixado, se estiver no YouTube, aqui no comentário fixado tem os links pra você alcançar a rede social dos dois, tá bom? Fica aí, porque o Vitão vai mandar vocês pra um vídeo que a gente gravou lá no Rio de Janeiro com o Felipe Rett na Cybertruck dele e muitas coisas aconteceram. Tenho certeza que tu vai se amarrar, tá bom? Mas é isso, boa noite. Vira membro. Se não virar membro, eu vou ficar triste, né? Tem que virar membro, porque assim, pra fazer um programa como esse aqui, cara, que eu não sei o que você acha, mas eu considero importante, a gente que tem que se virar. Então eu meio que preciso dos membros. Então, ó, custa menos de R$8, cara. Não dá nem pra comprar uma seda, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchau.